Boa noite, está no ar mais um Aliança Esportiva hoje, domingo, mais uma rodada da Taça Rio, a última da primeira fase da competição, muita coisa importante acontecendo. O programa de hoje está bombando, tem Fórmula 1, vôlei, temos também um grande debate acerca do Campeonato Carioca. Mas antes disso, antes dos nossos destaques, eu vou cumprimentar os amigos da mesa, começando por ele, Marildo Mendes. Boa noite amigos da mesa, boa noite aos ouvintes. Rodada aí, como diz o amigo Werneck, recheada, né? Tivemos eliminação de clube grande na semifinal da Taça Rio, tivemos classificação de clube que no primeiro turno estava aí praticamente rebaixado, então muitos assuntos para abordar. Teremos também, como o Zé Renato destacou, um debate em relação ao campeonato estadual. Isso aí. E eu vou dar uma boa noite dele antes que ele fale. Eu sei que está querendo muito dar o seu boa noite. Boa noite, Guilherme, nosso comentarista oficial de Fórmula 1. Não entendi. Tudo bem, boa noite, amigos da mesa, boa noite, nossos amigos ouvintes. Vamos falar aí hoje que a gente tem novidade, né? A gente que nos bastidores pretende fazer tá a fim de fazer uma coisa diferente com esse nosso novo debate aí que a gente quer implementar. Vamos ver se a gente coloca quem mesmo que a gente quer colocar no ar? Surpresa, né? Odilon Júnior, Rádio Tupi. Pode, talvez, aí contribuir com o nosso debate e falar aí rapidamente sobre o Fórmula 1 e a rodada do Carioca, a última rodada do Carioca que definiu aí o quadrangular. Isso aí, só lembrando que Pichito não está aqui. Antes disso, uma boa noite especial para ele, que esteve um pouco ausente do nosso programa, mas está retornando com tudo. Boa noite, Cristiano. Boa noite, José. Boa noite, amigos da mesa, amigo ouvinte. Após o longo e tenebroso inverno, estou de volta. Espero que agora seja definitivo, né? Fim de semana esportivo realmente recheado, muitas atrações e vamos tentar discutir aí, né? O tempo é curto, a gente fala demais, mas vamos tentar fazer um programa bonito aí pra galera. Isso aí, agora boa noite do Alvinegro, que está muito feliz, classificado para a segunda fase, Thiago. Boa noite, Zé Renato, boa noite aos companheiros da mesa, a todos os ouvintes, boa noite, Afonso. Destacar aí mais uma rodada do Carioca, finalmente acabando essa Taça Rio, semifinais aí, vão chegar empolgando, mas fato negativo aí da semana, a morte do jogador do Livorno lá na Itália, mais um caso aí de... eu acho que é o nome do cidadão, né? Mais um caso triste aí de problemas cardíacos em campo. Destacar aí mais esse acontecimento negativo tem que ser tratado aí, o que está acontecendo aí com jogadores, preparação física, para que não aconteça esse tipo de situação nos campos de futebol. Boa noite. Isso aí, agora boa noite dele, Afonso César. Boa noite, caros ouvintes, boa noite, pessoal da mesa, e um abraço, pessoal aí. Tá feliz, Afonso? Uou! Quem se classificou para a semifinal, Afonso? Tá sabendo? Não, tô não. Arrisca aí. Muito difícil, tem muito time. Entendi. E Afonso balança, hein? Rapidinho, informação. Para outros programas. Informação. Você queria saber o nome do rapaz que morreu, do Livorno? Morosini, mandei. Morosini, acho que eu falei isso. Né? Acho que foi isso, quase falei isso. Morizini. Então, vamos aos destaques da Aliança Esportiva de hoje, começando por ele, Marildo Mendes. Em retorno de Carlos Alberto, Vasco derrota o Nova Iguaçu por 3-1 e se classifica para a segunda fase da Taça Rio, no caso a semifinal aí, mais conhecida como semifinal. Quadrangular final. Vamos lá, Cristiano. Fluminense goleia, Rafael Moura desencanta, mas a classificação não é alcançada. Resta aguardar a final do Campeonato Carioca. Vai lá, Pichito. Flamengo derrota o Americano por 2-1, garante classificação em primeiro lugar e rebaixa o time campista. Botafogo tem empate estratégico com Boa Vista e Louco Abreu volta a perder pênalti. Botafogo surpreende, Bangu surpreende, goleio Rezende, classifica-se para a fase final e escapa do rebaixamento. Ufa! Nico Rosberg vence GP da China e conquista sua primeira vitória no Mundial de Fórmula 1. Jenson Button e Lewis Hamilton completam o pódio. Quem?
Jenson Button e Lewis Hamilton completam o pódio. Obrigado. Vôlei Futuro chega à final da Superliga Masculina de Vôlei e enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo. Osasco sagra-se campeão da Superliga Feminina. Confira o debate sobre a fórmula de disputa do Campeonato Carioca. Muita informação, o programa de hoje está recheado, o Marildo já destacou, o amigo Werneck em casa também Um abraço, Werneck. muito resfriado, creio eu que deva ter contraído essa gripe na última semana, onde eu estava muito resfriado. Eu também tô, tá? Ih, rapaz, eu acho que a culpa foi minha. A culpa é sua. A culpa foi minha no último final de semana, mas hoje estamos aqui todos recuperados para falar da realidade esportiva. A Taça Rio chegando ao fim, Fluminense desclassificado, vai aguardar a final, é bom que descansa um pouco. Vasco, Flamengo e Botafogo, além do Bangu, disputam uma vaga na final da competição. Eu abro a mesa, o que vocês acham, qual a expectativa para o programa de hoje? Os melhores possíveis, sem dúvida, cara. Os melhores possíveis, a gente sempre diz aqui que Vai é dar o sempre... melhor de si. Não, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês, falando, fazendo um pouquinho. Obrigado. Pô, é mais caro? Depende. Então a gente conversa isso depois. Mas como dia é sempre um prazer mesmo estar aqui com vocês, a gente tentando fazer essa resenha aqui dominical e vamos que vamos. Bacana. Marildo? Fala aí, Peixinho. Vamos falar do Bangu, pô. Vamos falar do Bangu. Tem um Bangu. Surpreendeu na realidade esportiva aí da Taça Rio muito. A ascensão foi meteórica. Parabenizo ao técnico Cleimar Rocha, também aos jogadores Almir Tanajura, o Thiago Galhardo, entre outros atletas que contribuíram para essa ascensão do time do Bangu, que a gente vai falar já já. Vamos então com o nosso comentarista de Fórmula 1 e também os seus assessores, Thiago Cruz e Cristiano Machado, que também acompanharam a corrida para falar do Grande Prêmio da China. Solta aí a musiquinha de Fórmula 1. Vocês acompanharam mesmo? Vocês conseguiram? Acompanhei, fui direto. Consegui. Também, direto. Virei, fui à missa, aí depois dormi o dia todo também. Pô, show de bola. Então, a gente vai falar aqui rapidinho. Desculpa interromper, embora no final já estava ali um tanto surumbático ali, com muito sono. Cara, quem fala isso é meu pai, cara. Você acredita nisso? Ele já surumbático, que apesar de parecer... Eu já não tenho é mais de outra coisa. 65 anos, então, pô, a gíria é velha. Mas enfim, na madrugada de hoje, né, tivemos aí o Grande Prêmio da China, em Xangai, e que marcou aí a primeira vitória na carreira do Nico Rosberg, aí, filho daquele bigodudozinho Keck Rosberg, campeão de 82. Vocês têm algum comentário a fazer, alguma observação? Rapaz, foi uma curiosidade? uma corrida muito animada, né? O Nico Rosberg, apesar de ter disparado na frente os dois carros da Mercedes, né? Tanto ele quanto o Schumacher, eles não conseguiram imprimir um ritmo tão forte assim, né? E parecia que a McLaren ia levar a corrida no final, né? São as duas equipes que estão sendo as gratas surpresas aí da temporada, na minha opinião, até esse momento, né? A McLaren na corrida tem um ritmo muito mais forte que a Mercedes, já ficou provado isso. Que a Mercedes é o leão dos treinos, mas na corrida em si não consegue imprimir um bom ritmo. E quando o Jenson Button ia conseguir fazer uma estratégia para superar o Rosberg nos boxes, a equipe McLaren acabou errando, né, na sua parada. E isso comprometeu o primeiro lugar do Button na sua briga pela vitória. Teve uma falha na troca de roda e também com o Schumacher também teve o mesmo problema. A Mercedes também falhou no pit stop do Schumacher que comprometeu a corrida dele. Foi emblemática a imagem do mecânico. O mecânico balançando a mão. Batendo as mãos no chão. Nervoso. Não era pra ter saído. Realmente decepcionante. E o Schumacher, que apesar de ter feito 3 boas corridas, só tem 1 ponto no campeonato até agora. Né? Tá dando azar por conta desses problemas com o carro, né? Dessa vez agora, a gente já sabe porque já sabe que não é problema mecânico. Eu acho que foi realmente falha do pessoal dos pits. Mas nas últimas duas, eu acho que os problemas foram de cunho mecânico. Eu acho que a Mercedes tem que olhar para o Schumacher aí com carinho e ver o que está acontecendo com o carro dele, enfim, consertar essa situação. É verdade, né? Esses foram os grandes destaques da prova, né? Os carros da Mercedes e da McLaren, mas também outras equipes fizeram boas provas.
como por exemplo a Red Bull se recuperou, né, após ter feito um treino muito Mas ruim. fez um treino horroroso. Fez um treino muito ruim, mesmo assim o Vettel provou todo o seu potencial de grande piloto, bicampeão mundial, conseguiu chegar em 4º lugar ainda, um carro muito instável, muito fraco, né? O Mark Webber até trocou o esquema do seu difusor e tal, e o Button não quis trocá-lo, fez uma classificação péssima, mas surpreendeu na corrida, né? Terminou em 4º lugar. E outro destaque também foram para os carros da Williams, né? O Bruno Senna fez uma belíssima prova. Mais uma boa prova. Mais uma boa prova e vem surpreendendo até a mim, que eu não acreditava muito no sucesso do nosso piloto brasileiro. Mas por enquanto tem feito bons resultados, né? Fez um 6º lugar na última prova, agora um 7º lugar também, e está em 9º lugar na classificação do Mundial. Para a Williams, que ano passado era uma das piores equipes do grid de largada, esse ano de 2012 está prometendo. A Williams acertou a mão voltando com o Renault, né? O motor Renault. Que antigamente, que na temporada passada usou o Cosworth, acho que não deu em nada, foi péssimo. É verdade. Sua atuação na temporada 2011. E outro ponto interessante, né, que já tem corrida marcada para esse próximo domingo. É o GP do Bahrein. Que é o GP do Bahrein. No país árabe aí, que está com sérios problemas políticos, né? Desde o ano passado, a prova do ano passado não foi realizada. Acho que ano passado e ano retrasado também não foi. Não, no retrasado teve, foi ano passado. Sim. Foi início do ano passado que podiam todas aquelas crises no mundo árabe, e o Bahrein foi também pego por essa crise. E diferente dos outros países que conseguiram até resolver de certo modo, algumas ditaduras foram derrubadas, outras não. No Bahrein nada se resolveu ainda, a situação política continua muito instável, mas mesmo assim a FIA... A imprensa nem tem falado muito sobre, né, cara? Você não ouve mais falar na crise no Bahrein, específico. Os únicos jornalistas que eu ainda vejo falarem sobre isso são o Flávio Gomes e o Vitor Martins, né, do Grande Prêmio e tal, do portal do Grande Prêmio também da ESPN Brasil, que eles continuam alertando que mesmo que tudo vai ser disfarçado na semana que vem, né? Vai parecer que o Bahrein é um lugar lindo, que os problemas todos foram resolvidos, mas certamente deve ser um lugar muito bonito, mas passa por uma... mas certamente muitos protestos vão ser reprimidos, né? E infelizmente a Fórmula 1 mostra até seu atestado de incompetência diante de uma situação política tão grave. Antes de a gente falar rapidamente, concluindo já, né? O Thiago gostaria de fazer mais algum comentário, algum adendo? Não? Só destacar aí o Hamilton, que fez ultrapassagem sobre o Vettel na penúltima volta e conseguiu com isso garantir pelo menos aí nessa parada aí, conseguir a liderança no campeonato. Também o Felipe Massa, né? Que mais uma vez decepcionando, ficando ali, terminando em 12º, né? Felipe Massa... foi isso mesmo. Não, que estava com a classificação de pilotos aqui, eu já ia falar bobagem. Não, ele fez até uma corrida razoável, mas chegou no final, fez a última troca, caiu lá para trás, não conseguiu recuperar seu rendimento, né? E o destaque da vitória do Nico Rosberg, que é o seu 11º Grande Prêmio, e dentre os pilotos vencedores foi um dos que mais demorou a vencer, né? Só uma pequena observação na prova da Fórmula Indy disputada no circuito de Long Beach, na Califórnia. Rapidinho, deixa eu fazer o Will Power foi o vencedor da corrida, né? O Simão Pagenaud terminou em 2º lugar. É ainda aquele circuito antigo de Long Beach? É, o circuito de rua, né? Bacana. E o destaque negativo dos pilotos brasileiros foi o toque entre Hélio Castro Neves e Rubens Barrichello na última volta. Ou foi o toque de Rubens Barrichello, né, Hélio Castro Neves? Não, foi o Hélio que tocou o Rubinho e esse duelo valia a 7ª colocação, né? Não, mas pelo menos na semana passada ele conseguiu arrancar em um 7º ou 8º lugar, não foi isso? Você acompanha mais isso que eu não sei. Foi por aí mesmo. E agora a próxima prova daqui a 2 semanas aqui no Brasil, né? São Paulo Indy 300. Bacana. Que a equipe do Aliança Esportiva vai fazer a cobertura em loco. Mas né? hein? O Cristiano Machado vai lá fazer a cobertura. Vamos ver se a gente traz um material bacana aí. Pô, quanto é que tá? Tá caro. Rapaz, paguei uns 200. Tu vai mesmo? Sabe mesmo? Tu vai mesmo? Vou. Depois a gente conversa por fora sobre isso. Já é. Então, tem alguém na linha, José? Não. Então vamos emendar aqui e falar um pouco sobre o vôlei agora. Afonso! Muda a trilha. Obrigado. Isso aí, agora vamos falar da vitória do vôlei futuro. O Thiago acompanhou a partida de vôlei? Não, só o feminino. Só o feminino. Então,
O Cristiano inicia falando da partida masculina e o Thiago fala da feminina. Durante essa semana aí foi realizado o terceiro jogo da fase semifinal da Superliga Masculina de Vôlei, entre o Vôlei Futuro e o Rio de Janeiro, né, a RJX, o time do Ike Batista, que representa o estado. Infelizmente a série terminou com a vitória de 2-1 para a equipe paulista, né, a equipe de Araçatuba, que conta com o levantador Ricardinho, um dos melhores jogadores de voleibol do mundo. E eu acho que ele foi o grande fator decisivo dessa série, né? Tanto ele quanto o Loreno também, o oposto. Joga muito, hein? Do Vôlei Futuro, eles foram os grandes destaques da equipe. Prevaleceu uma equipe que tinha uma técnica superior, né? Agora no próximo domingo, com a transmissão global aí, né? O mundo todo vai acompanhar. Entendeu o trocadilho? Sim. Com a transmissão, com a transmissão global vai acontecer no próximo domingo. Transmissão da Toda Poderosa, como eu coloquei no blog. Exatamente. No próximo fim de semana pela manhã vai ocorrer a final da Superliga Masculina entre o Cruzeiro e o Vôlei Futuro, em jogo único, valendo o título, né? Nesse sábado teve a final da Superliga Masculina entre o Osasco e o Rio de Janeiro, onde o Osasco sagrou-se campeão, mas eu não faço ideia como foi o jogo. O Thiago acompanhou em loco também, né? Não, em loco não. Acompanhou em loco, rapaz. Você tava lá? Em loco na minha casa. Em loco na sua casa, exatamente. Então, foi um jogo que o Osasco triturou. É o nome da sua rua, em loco? Não. Ah, bom. Foi em loco, no caso, né? É o condomínio que ele mora. Ah, tá certo. Foi um jogo que o Osasco triturou completamente o time do Rio de Janeiro. É impressionante ali que o jogo foi ali no Maracanãzinho e o Rio de Janeiro jogava em casa com o apoio da grande maioria da torcida e o Osasco não sentiu, conseguiu pressionar desde o início, venceu os 3 sets sem grande dificuldade, só o terceiro ali que foi um pouquinho mais disputado, se eu não me engano 25-22, mas foi um massacre do time do Osasco, que consegue o seu 5º título na Liga Feminina, e esse jogo marcou também a despedida da Fernanda Venturini. Mais uma, né? Eu acho que é a terceira despedida da Fernanda Venturini. Logo ela acabou voltando aí, mas... Ela vai sentir saudade, vai jogar uma temporada, não vou jogar mais. Aí vai passar 2 anos, vai ficar nessa lenga-lenga. Vai voltando assim. O Bernardinho até cobrou que merecia uma despedida melhor, mas já teve tanta despedida que ficam até com o pé atrás. Despede em casa, a sós. É aquilo, né? São coisas do esporte. Né? Imagina se todo clube que fizesse centenário ganhasse a Libertadores, né? Eu só conheço um clube que fez centenário e ganhou a Libertadores no mesmo ano. Então é muito complicado fazer um planejamento e conseguir traçá-lo à risca. Tem clube que ganha no centenário o caixão, né? Ai, verdade. Não, porque cada um tem a oportunidade de jogar o que merece, né? Cada um sou cada um, mesmo. Cada um. Nem todo time tem condição de jogar uma Libertadores no ano da... O Vasco teve essa chance. É verdade. Eu não estava nem falando do Vasco, não, mas já que você tocou no assunto, mas voltando totalmente ao assunto Superliga, né? Destacar a Jaqueline, que fez uma partida estupenda. Jaqueline que a ponteira ali, que tem uma pancada ali naquele braço direito e teve uma atuação brilhante, conseguiu várias bolas ali que parecia que tinha total vantagem para a equipe do Rio de Janeiro. Ela colocou no chão e a equipe do Osasco consegue com todo o merecimento esse título aí da Liga Feminina. O Rio de Janeiro, mesmo com mais jogadores de expressão, como a Sheila, como a Mari e com o Bernardinho como técnico, né? E todo esse aparato aí conseguiu o Osasco esse título importante aí. Agora o vôlei dá uma folga aí, pelo menos o feminino. Os dois, né? A temporada masculina vai acabar também. Tem alguns jogos aí. Não, só tem um. Só tem um jogo. É a final. E depois vem aí, tem uma preparação aí para a Olimpíada, né? Deve ser onde o vôlei feminino e o masculino, que sempre chegam com muita força aí nas competições, vão tentar a medalha de ouro aí para o Brasil. É verdade, né? Tanto as equipes do Rio de Janeiro quanto o Osasco detêm a hegemonia do voleibol nacional feminino. São os dois grandes expoentes e devem formar a base da seleção feminina para os Jogos Olímpicos de Londres, daqui a alguns meses. Volto o comando com você, José Renato. Thiago, tem algo a comentar aí, Thiago? Não, só um detalhe que o vôlei tem tido um aparato financeiro muito grande, que esses jogos aí finais têm tido muito público. Mais do que o Carioca. Tem um detalhe interessante para a gente abordar que... O vôlei está sendo muito acompanhado, né? Acompanhado pelo público, tem dado
um público espetacular. Eu estava ouvindo hoje na Rádio Globo a informação que a equipe de Minas, lá do vôlei masculino, tem uma média melhor do que o Campeonato Paulista, obviamente tirando os grandes. A média, mas não é só a fase final, não, a fase inteira, desde a fase classificatória. Então mostra aí que o vôlei está crescendo muito nesse aspecto. Pode ver que essas equipes aí tem todo o nome, o nome da cidade, o nome de de uma marca, né? Por exemplo, Unilever, Rio de Janeiro, Solis, Osasco, essas coisas assim, acaba dando um aparato financeiro bom aí. Tanto que a equipe do Osasco tem uma jogadora americana, que é uma das melhores do mundo. Hooker? Não, é Hooker? Não sei o nome, uma grande jogadora americana que faz parte da equipe do Osasco. Mostra aí que financeiramente essa liga feminina aí, tá masculina, o vôlei em geral no Brasil tá muito bem. É verdade. Eu acho que eu compararia o nível da Superliga de vôlei brasileira com a da NBA, talvez, pro basquete hoje. A Superliga de vôlei é o campeonato mais disputado do mundo, até mais do que o campeonato italiano. Né? Talvez mais que tem dando mais lucro, né? É verdade, maior aporte financeiro também. E um detalhe interessante sobre essa média de público é que os jogos são pagos, os ingressos são pagos, não são jogos gratuitos. Né? Então, é um detalhe muito interessante mesmo que as pessoas vão para ver o espetáculo, se dispõem a pagar ingresso. Eles não vão porque estão passando ali ou recebem convites, permutas, não. As pessoas estão comprando ingresso para ver o vôlei e parece que o vôlei se transformou definitivamente no segundo esporte nacional, né? Atrás, obviamente, do futebol. Muito bem, Cristiano. O apelo que teve essa competição, essas fases finais, certamente foi muito grande. Antes de ir para o apoio, eu gostaria de pedir ao apresentador Alexandre Werneck para fazer contato conosco logo após o apoio e também chamar o Marildo Mendes para falar de um texto que fez grande sucesso, o primeiro texto do Marildo. Já abriu triunfando mesmo. Criou alguma polêmica aí em relação à mulherada, né? É isso aí. A mulherada gostou. Gostaria que você discorresse um pouco do seu primeiro parágrafo. Eu não lembro agora, não. A pele branquinha do Guilherme Rezende, a voz do veludo do Thiago. Pele branquinha é aquilo que ele gosta de... Destaque do menino Afonso. Mas o texto foi feito lá com muito carinho pra galera. Parabéns, tá de parabéns. Isso aí. E vamos bolar mais alguma coisa aí para uma próxima vez. Isso é bacana. Você que ainda não visitou, basta acessar www.aliancaesportiva.blogspot.com. Aproveita o apoio, faz uma visitinha e depois volta conosco. Tá, lida com carinho. Vamos lá, Afonso. Esta é a YM 907. Rádio Difusora Aliança FM 98,7. São Gonçalo, Rio de Janeiro. E estamos de volta diretamente com ele, Alexandre Werneck. Boa noite. Boa noite, amigos da mesa. Só alegria, né, Alexandre? Oi? Só alegria. Só alegria, para nossa alegria. Para nossa alegria, para sua alegria, eu vou te conceder esse crédito de falar do Bangu agora, Alexandre. Bangu aí, que grande chance aí de chegar na final e fazer a final com o Vasco aí do Catarina. Thiago vai fazer dobradinha contigo agora no noticiário do Bangu, antes de seus pitacos no bolão Taça Rio, programa Aliança Esportiva. É com você, Thiago. Fala aí, Thiago. O Bangu que conseguiu aí um feito épico aí, o que você achou aí dessa façanha do Bangu de virtual rebaixado a semifinalista da Taça Rio? Isso, não escapou do rebaixamento. Acho que os reforços que chegaram acabaram mudando a cara do time do Bangu. E Bangu que pode fazer história, né? Pode fazer história, certamente. Eu acho que é completamente viável, tem bons valores. O Almir Tanajura, o Thiago Galhardo, que é um bom valor. Botafogo cedeu por empréstimo, né, Thiago? Foram os dois reforços que chegaram e mudaram a cara do time do Bangu. É verdade. E tá levando fé? Tô levando. Acho que a final do Taça Rio vai ser Vasco e Bangu. Vasco e Bangu, com o Vasco mais uma vez sendo vice, né, Alexandre? Não, o vice do Carioca vai ser o Fluminense. Vai ser o Fluminense? Isso. Vem cá, em se tratando de Taça Libertadores da América, no grupo, qual foi a classificação do Vasco, Alexandre? Nós classificamos o segundo lugar, mas o importante é classificar, né? Tá certo. Tá certo, Guilherme? O futebol muda com uma rapidez muito rápida. Falou Guilherme. Realmente o Emelec
ser eliminado na primeira fase. É que Libertadores não tem mais time bobo, né? Os bobos já saíram agora na primeira fase. Muito bem lembrado, Werneck, muito bem lembrado. Afonso não gostou da sua pontuação, hein? Afonso que é operador de áudio da Rádio Aliança. Fica bobolhando. Mentira, na verdade ele nem entendeu. Ele nem sabe o que você está falando, Werneck. E o que vocês acharam da entrevista do Namoro, ouviu? Rapaz, a entrevista foi uma das cenas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. O narrador o João Guilherme, né, o narrador do Fox Sports já... E aí, meu amor, como é que foi a emoção e tal? Uma surpresa positiva, né? Está ajudando a gente, agora é só limpar o passado, limpar os erros do passado. Gol do Emelec? Alexandre Werneck, vamos aos seus palpites para a semifinal da Taça Rio. Vambora. Botafogo e Bangu. 2-1 Bangu de virada. 2-0 Bangu de virada, hein? O Botafogo não abriu nem o placar. Oi? A 2-1? 2-1. Desculpa. Bangu de virada. O Botafogo fazendo 1-0. Deu uma de Afonso. Flamengo e Vasco. 2-0 Vasco. 2-0, o Werneck tá bem otimista, hein? Gols de quem, Werneck? Vamos botar um gol do Alexandre e outro do Carlos Alberto para coroar a estreia. Já é. A reestreia. Fortaleceu. Isso. Valeu, Alexandre Werneck. Muito obrigado por sua participação. Liga daqui a pouquinho para falar do Vasco também, hein? Liga. Pode deixar. Isso aí. Pode deixar. Tiagão, mais alguma consideração sobre o Bangu? A destacar aí que é um time que, apesar de ter se virtualmente... Gente na linha, Afonso? Termina de falar, Isso, vai. pode concluir. Apesar de ter disputado o rebaixamento até a última rodada, é um time que o Botafogo tem que ter toda a atenção aí na semifinal. O Botafogo enfrentou esse mesmo Bangu aí nessa Taça Rio. E empatou, né? Foi 1-1, um jogo que o Botafogo foi muito pressionado. Então tem que tomar todo cuidado, mas o Bangu já fez a sua parte, se livrou do rebaixamento aí. Já queimou todo o estoque. Já queimou todo o estoque. E é enredo, poderia ser enredo de um grande filme, né? De rebaixado. Vai dar documentário se for campeão carioca. Vai dar aquelas reportagens personalizadas de Tadeu Schmidt. Tadeu Schmidt, Ou do Regis Reze. Parabéns ao Bangu aí pela ótima campanha, mas chega, né? Vamos pagar por aí que você já fez muito. Vai lá, Cristiano, é contigo agora para falar de São Gonçalo Esporte Clube. E para falar do São Gonçalo Esporte Clube, nada melhor do que alguém que está vivendo o dia a dia do clube intensamente, né? Intensamente o dia a dia do clube, que é o blogueiro do blog Futebol Gonçalense, né? futebolsg.blogspot.com, que é o Gabriel. O Gabriel está na linha com a gente. Dá seu boa noite aí, Gabriel. Boa noite aí a todos presentes aí ouvintes, presentes aí na Rádio Aliança. Queria agradecer a oportunidade de estar aí falando sobre as equipes de São Gonçalo. E nesse domingo a gente teve mais uma bela vitória do São Gonçalo Esporte Clube, jogando lá em Duque de Caxias, no estádio Mestre Pelé Santana contra o Arraial do Cabo. 1-0 com mais um gol, belíssimo gol, por sinal, do Roberto Brum. E aí, como é que foi o jogo? Dá uns detalhes pra gente aí. O ouvinte da Rádio Aliança também fica muito curioso, né? Ele torce, geralmente os torcedores são os torcedores de 4 grandes clubes do Rio, mas é sempre um orgulho, tanto pra gente aqui da mesa, quanto pro nosso ouvinte, saber que tem clubes representando o estado no Campeonato Carioca, né? Na Série C. Representando bem o município, né? De passagem. Representando muito bem. Então dá os detalhes do jogo aí. Você acompanhou? Você foi ao jogo? Como é que foi, Gabriel? Foi mais uma boa partida da equipe do São Gonçalo Esporte Clube, que vem conseguindo fazer um belo trabalho com o comando do treinador Leonardo Mello. A equipe está muito entrosada. Foi mais uma partida em que a equipe foi bem superior que o adversário. 1-0 no retrato que foi a partida, né? O São Gonçalo esteve bem melhor em campo e com certeza vai seguindo aí uma classificação, já se classificou na verdade, né? Já está mirando a segunda fase. Hoje a equipe, inclusive, poupou alguns jogadores, nem entrou com sua força máxima, e mesmo assim venceu o Arraial do Cabo, né? Se isolando ainda mais na liderança do grupo, agora com 6 pontos de vantagem para o Tanguá. Então, o São Gonçalo Esporte Clube é o líder do seu grupo, né? Mas conte também um pouco a situação dos outros times do município, né? O Bela Vista e o São Gonçalo Futebol Clube, que estão numa situação muito mais difícil que a do São Gonçalo Esporte Clube. Conte um pouco, dá um pouco a norteada para o nosso ouvinte, como está a situação deles nessa Série C do Campeonato Carioca. Hoje foi realizado aqui no estádio Aloysio Rodrigues, em Nova Cidade, o antigo campo do Zico, né? A partida entre Bela Vista e São Gonçalo Futebol Clube. O blog Futebol Gonçalense também esteve lá.
e as equipes ficaram no empate 0-0, num jogo de muita movimentação, até um bom jogo, só que o forte calor e a falta de inspiração em alguns momentos da equipe, principalmente dos atacantes, acabaram deixando o jogo num 0-0, né? Que não foi bom para nenhuma das equipes, já que o Bela Vista está em terceiro, São Gonçalo Futebol Clube em quarto, ambas as equipes só têm 4 pontos, estão se classificando sim, mas estão ali pertinho do Arraial do Cabo, que é a primeira equipe ali na zona de desclassificação, que tem 3 pontos. Está bem bolado isso aí, e as equipes de São Gonçalo, com exceção do São Gonçalo Esporte Clube, não vem fazendo um trabalho muito vistoso, tem que ser melhorado muita coisa aí se essas equipes conseguirem atingir a classificação para a segunda fase. Então dá um panorama para a gente, como é que é o regulamento, como é que funciona, isso é um grupo, né, dividido, o campeonato tem muitos clubes, então são divididos em regiões, né, e como é que é feito, são 5 clubes e pontos corridos, e turno? Os times são divididos mais ou menos por região. Nessa primeira fase, né, são 4 grupos, né, e esses grupos contam apenas um grupo com 6 equipes e os outros grupos com 5 equipes. Se classificam 4 equipes por grupo, né? Devido à exclusão de algumas equipes que participariam do campeonato inicialmente, acaba que só se classificam 4, mesmo tendo 5 equipes no grupo, né? Então, se a gente for analisar esse grupo C, que é o grupo das equipes de São Gonçalo, tanto Bela Vista quanto São Gonçalo, mesmo com campanhas bem ruins, estão conseguindo a classificação. Ambas as equipes só venceram uma partida, né, empataram outra e perderam outras 4 partidas, ou seja, mesmo com uma campanha bem ruim, né, para os padrões de uma classificação, as equipes estão conseguindo passar a próxima fase, devido a esse regulamento, que é um regulamento que acabou facilitando um pouco essa primeira fase. E na próxima fase é o quê? Mata-mata? Não, a próxima fase ainda é uma fase de grupos, assim como essa fase, uma fase de ida e volta, né, só que aí serão mais 4 grupos de 4 equipes, jogando em ida e volta novamente. Os grupos serão formados pelo critério técnico, né, de como se fosse numa Libertadores, né? Eles pegam todos os classificados, fazem um ranking e vão montando os grupos de acordo com as classificações. Tá, beleza então, Gabriel. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu apoio. E o Marildo Mendes aqui, o membro da mesa, quer lhe fazer uma pergunta também. Gabriel? Pode falar. Boa noite. Roberto, foi 1-0, não é isso? 1-0 para o São Gonçalo Esporte Clube, Roberto Brum. Roberto Brum. Marco Brito participou do jogo normalmente? O Marco Brito ele foi poupado nesse jogo, ele está sendo preparado, né, para o clássico contra o São Gonçalo Futebol Clube na semana que vem. Hoje ele não esteve atuando, foi substituído pelo atacante Rael. Entendi. E o Marcos Vinícius? O menino teve boa participação hoje, novamente? Marcos Vinícius, mais uma vez, com uma boa participação. Um jogador de muita movimentação. Hoje não conseguiu fazer gols, mas é um jogador que sempre com trabalho ali de correria na frente, de muita movimentação, ele acaba abrindo espaço para os jogadores de trás chegarem. Então foi mais uma boa partida desse jovem jogador. Tá, ok. O Gabriel, só para encerrar, você tem como me confirmar quem foi o goleiro titular do Arraial do Cabo? Eu posso te confirmar daqui a 1 minuto, pode ser? Tá, ok. Eu falo com o José Renato. Isso, tá bom então. Tá só, obrigado. Antes de você se despedir, fazer sua despedida, aproveita e divulga o seu trabalho no seu blog aí também, o Futebol Gonçalense. Gabriel, pois não. Sabemos que tem promoção rolando no blog, né? Igualmente como foi feito pelo pessoal aí da Rádio Aliança, né, do Aliança Esportiva, o blog Futebol Gonçalense, que é um trabalho de uma iniciativa minha, junto com a minha esposa, Jéssica Farias. A gente vem procurando divulgar o futebol de São Gonçalo de uma maneira igual, falando sobre o São Gonçalo Esporte Clube, o São Gonçalo Futebol Clube, o Bela Vista, também abrangendo o Tanguá, que é de uma cidade vizinha. Nosso trabalho é totalmente voltado para essas equipes, para levar informação aí no dia a dia para a população de São Gonçalo. E no momento nós estamos com essa promoção aí. É só você se cadastrar lá, curtir a nossa página no Facebook, ou nos seguir no Twitter, ou nos adicionar no Orkut, e postar lá na promoção o seu nome e e-mail completo lá, e você vai estar concorrendo a uma camisa aí da torcida do São Gonçalo Esporte Clube, a camisa belíssima aí desse clube que vem fazendo um ótimo trabalho, que é o clube sensação no momento aí na cidade. É isso aí, Gabriel. A gente, aqui em nome do programa Aliança Esportiva, agradece a sua participação e o espaço está sempre aberto aí, sempre que você e a sua equipe quiserem divulgar o seu trabalho, tá legal? Eu agradeço aí o espaço aberto pelos amigos aí, parabéns pelo programa, vocês estão arrebentando aqui em São Gonçalo, só da Aliança Esportiva. Um abraço. Valeu, Gabriel. Um abraço. Até a próxima. Sensacional a participação do amigo Gabriel, mas o programa tá corrido hoje. Vamos falar do Botafogo com Guilherme Rezende e Thiago Cruz. Botafogo! Lembrando o Werneck, né? Botafogo enfrentou hoje a equipe do
Boa Vista em São Januário. Alô, Pedro. Estreia do novo uniforme. Por sinal, gostou do Guarda-fogão, uniforme? né? Não gostei. Não Não gostou? gostei desse uniforme. Posso? Valeu. Vamos lá. Gostar, eu gostei, mas desse que foi usado hoje eu não gostei muito não, com essa tarja preta aqui no meio, igual um remédio de psiquiatria aí, ou sei lá o que. Eu não gostei muito não. A primeira camisa listrada, né, a tradicional, e a segunda, eu gostei muito, com os detalhes em dourado, eu achei bem bonito. A preta ficou linda, né? Mas Oi, é o que todo mundo tá dizendo, cara. Isso aí não pode se dar ouvido, é isso. Sabe o que parece essa camisa? 3 de Botafogo? Parece aquelas camisas do camelô que a gente come, sabe? Não parece, cara? Parece muito com essa lista. Eu achei muito feia essa camisa, eu achei muito feia. Não, sério, eu não tô questionando a qualidade, não. Uma grande fabricante que tá Você tá fazendo. falando do visual, O né? estilo, visual, parece muito aquelas blusas de camelô que eles não fazem direito às listras e tal. Aí fica aquela tarja. Faz uma tarja só, sabe? Pois então, sobre o jogo, o Botafogo resolveu poupar alguns jogadores. O Elkson foi no banco, o Andrezinho foi no banco, o Marcelo Matos foi poupado, a zaga ali, os jogadores estavam pendurados. O Antônio Carlos, o Márcio Azevedo também não chegaram nem a ficar no banco. O que você achou desse time misto do Botafogo? Limitado, né? Muito garoto que nitidamente não tem muitas condições de jogar. Achei que o Brini não foi muito exigido. Menino Brini. Nas poucas vezes... Eu lembro do entrevistado do Aliança Esportivo, Rodrigo Brini, mas é Rodrigo Brive, né? Não confundi não. Mas Botafogo fez um jogo ali morno, muito sol muito quente lá em São Januário. O time ficou se poupando. Foi um joguinho bem xoxo, né? Bem xoxo, o Botafogo não estava muito afim. Até porque esse jogo, essa rodada, a Vera, pro Botafogo era o único que não estava valendo nada. Porque o Flamengo estava classificado, tudo bem, mas o Flamengo tinha que dar uma resposta para a torcida depois da eliminação para o Emelec. Vasco e Fluminense só não ganhar para se classificar. O Botafogo não valia nada, o Botafogo poupou muitos jogadores, o Botafogo está pensando no jogo contra o Guarani quarta-feira, e jogou ali em banho-maria, queria vencer, mas foi levando assim, mais ou menos, não queria perder, em um certo momento... Mas em certos momentos não queria muito ganhar. Em certos momentos ali vendo que o adversário seria o Vasco, o Botafogo não forçou muito a barra, óbvio, não entregou o jogo, mas também não queria pegar o Vasco, pegar o Bangu obviamente é melhor. Mas foi um resultado ali bom, o Botafogo mantém a invencibilidade que não quer dizer nada, só está enfrentando um time pequeno, enquanto os grandes só venceu um. Vamos ver aí agora a sequência do estadual, agora pega o Bangu e esperar que se classifique aí, possa fazer uma finalíssima aí. Mas destacar mais uma vez aí o Louco Abreu, o Marildo até comentava comigo hoje no carro que o Louco Abreu, depois que ficou manjado essa questão dele bater no meio, da cavadinha, ele está meio sem alternativa. Nunca mais conseguiu bater um pênalti, concluir um pênalti, né? Ele tá sem alternativa. Converter, a palavra é essa, converter um pênalti. Ele está sem alternativa, porque ele tinha... Ele ficou previsível, né? Previsível. Ele tinha uma alternativa, o quê? O goleiro caía e botava no meio, seja com cavadinha, seja com um chute forte no meio do gol. E agora está acontecendo isso. Às vezes o Louco Abreu bate no meio, o goleiro fica, já aconteceu isso e foi hoje a mesma coisa. 13. As batidas dele já estão bem manjadas, né? E ele já não tem uma batida na bola muito certa, não sei se pelo tamanho dele, ele é um pouco desengonçado. Ele é desengonçado mesmo. Ele é um bom jogador, eu gosto do Louco Abreu, vocês sabem. Gosto dele ali na frente atuando, é um jogador muito perigoso, alto, forte, musculoso, enfim. Mas o Louco Abreu... mas o Louco Abreu não, ele é um bom jogador, mas ele acaba, para essa questão do pênalti, ele está atrapalhando o Botafogo. Tem que começar a ver um outro jogador para cobrar essa pênalti. Eu acho que ele é muito, pelo fato de ser canhoto, ele é até mais previsível do que outros tipos de jogadores que batem pênalti. Não sei se vocês concordam com essa minha análise. Ainda mais depois desse fato que o Thiago falou, dos goleiros terem entendido o seu modo de cobrar os pênaltis. Né? Então, só esperar... Já fica meio manjado na cobrança de pênalti. Realmente a tendência dos goleiros é ficar mais atento e até pegar esses pênaltis. Aconteceu isso hoje, né? E tem acontecido isso com uma certa frequência. Eu não sei, agora eu não vou lembrar o nome, não sei se você estava ouvindo a Tupi. Tupi estava passando o jogo do Fluminense hoje, não estava? Não. Acho que foi o Vasco. Foi o Vasco? Foi do Vasco, tem razão. Agora eu não sei qual rádio que eu ouvi. Que o comentarista falou, fizeram
um link ao vivo com esse lance do pênalti que o Louco perdeu. E vamos voltar um pouquinho no tempo. O Louco vem perdendo pênaltis com frequência. E ele mesmo já falou que ia treinar, que ia se dedicar um pouco mais em relação a isso, mas continuou perdendo. Aí teve esse cara da tal rádio, que eu não vou saber qual rádio que a cabeça está falhando, que disse assim: se realmente está treinando, não está dando certo ou não está com confiança, deixa que o outro venha para bater, para converter, para ajudar, porque senão foi o que você falou. Deixa de ser uma ajuda e passa a ser um problema. Ele já não tem mais a mesma confiança que ele tinha antes. Exatamente. A batida dele já está ultrapassada e ele não tem mais o que fazer. Deixa para outro que tem confiança. Se ele tivesse recursos, se ele fosse um jogador que soubesse colocar uma bola bem no canto, bater bem, ele é um pouco desengonçado mesmo, como a gente. Não, ele tem batido realmente muito mal, batendo no meio ou batendo na meia altura. Tem outros jogadores ali com capacidade para cobrar pênalti no Botafogo. E antes da gente passar para o Fluminense, gostaria apenas de fazer um comentário, o Cristiano também quer falar. O Louco Abreu tá migrando pra Fox, hein? Comentarista esportivo, hein? Incrível, eu vou falar disso também. Ontem não, foi o jogo do Vasco. Tem comentado os jogos da Taça Libertadores quando não há conflito de datas, ou não há data posterior aos jogos do Botafogo. E Você saiu como bom comentarista? Eu acho que sim, tanto ele na Fox quanto o Sorin na ESPN estão fazendo um trabalho bacana. É legal fazer um intercâmbio de culturas, até conhecer uma outra visão de futebol. O português dele tá bom, hein? Tá bom. O do Sorin na ESPN também, tá bem interessante, os jogos da segunda divisão argentina. E outra coisa interessante sobre o Louco Abreu foi que ele concedeu uma entrevista nesse sábado, reforçando o seu ideal de se aposentar apenas após o Mundial de 2014. Né? Então ele acha que ainda tem muito pano para manga ainda, apesar da sua idade avançada, está com 35 anos. Ele ainda quer jogar até o Mundial de 2014 e depois do Mundial encerrar sua carreira pelo Nacional, né? Que é então, o time do coração. Que deu um show na Libertadores contra o Vasco da Gama. No jogo da semana, o clube já eliminado com os reservas. A torcida foi e apoiou durante todo o jogo, foi até enaltecido pelos jogadores vascaínos. Foi muito bonito isso. Bacana. E, Thiago, alguma informação sobre o Jobson? Parece que o menino foi reintegrado realmente, né? Só levou uma multa. Levou uma multa, mas vai ter uma outra reunião aí quando ele se recuperar da contusão. Esperamos aí que ele possa voltar com tudo aí. E o Botafogo agora com o fim do estadual por Resende, deve anunciar aí durante a semana o lateral Wellington. Fez boas partidas aí contra o Grande. Quem? O lateral Wellington. O Botafogo está com escassez nessa posição. Hoje, por exemplo... Pois escassez da posição ainda pega um cara do Resende. Porque não tem também muitas opções no mercado. O Resende foi o melhor dos pequenos, cara. É verdade, e muita gente, depois de alguns anos atrás, que os clubes grandes contratavam vários jogadores dos clubes pequenos, eles meio que rotularam os jogadores de clubes pequenos como jogadores que não têm potencial para jogar no clube grande. E a gente está vendo aí o exemplo tanto do Cortez quanto do William Barbio, que podem sim, a gente pode achar sim bons valores nos clubes pequenos. E tem outros que realmente não dão certo, né? Tem o exemplo do Galhardo no Botafogo que não vingou, né? Não vingou e tá vingando no Bangu, né? Exatamente. Então, é uma via de mão dupla, né? Às vezes dá certo, às vezes não. É apostar, cara. É uma aposta. Na verdade é uma aposta. E um orçamento baixo, né? Não precisa pagar um salário tão alto. Exatamente. E é uma aposta. A maioria dos jogadores são jovens. Então, eu acho que é uma aposta válida pro Botafogo, que está carente nessa posição. E o que acontece muito, acho que todos vão concordar aqui, é que esses jogadores que vêm desses times mais acanhados, que vêm para um time grande, acaba servindo apenas de vitrine. Você vem, trata o jogador, dá uma investida, aposta, vê que ele é bom, mas aí acaba sendo vendido para um outro time, ou faz uma negociação por empréstimo. Isso que é lamentável. Em algumas situações, ocasiões, esses jogadores acabam não ficando, né, no clube. É verdade, é lamentável esse fato. O Botafogo hoje colocou alguns garotos aí para fazer na sua estreia. O garoto Jadson, acho que surpreendeu, um bom volante. Jogou bem. Fazendo bons desarmes ali, acho que é uma boa opção aí pro elenco. O garoto Renan Lemos ali até sofreu pênalti, mas eu achei ele ainda um pouquinho discreto ali no apoio, deixando um pouquinho de espaço ali no lado esquerdo. Apesar do Oswaldo de Oliveira ter falado muito bem dele nos treinos. Ele tem se mostrado bastante desenvolto ali nos treinamentos. É um jogador que tem futuro, mas eu acho que o Botafogo tem que contratar um titular para a posição. Eu nem acho o Márcio Azevedo um jogador para ser o titular. Para mim, o Márcio Azevedo tinha que ser o reserva.
Mas se não tem tu, vai tu Não, mesmo. não tem tu, exatamente. Então deixa o Márcio Azevedo ali. Qual foi o outro garoto que entrou? O menino Gabriel também entrou ali no finalzinho. Mas não teve muito tempo ali. E o Caio mais uma vez tem uma chance aí, fez o gol, mas continua muito individualista, é um jogador que tem Caio, eu já tô até adiantando meu voto pra Murtinho, apesar do gol. Caio tem qualidade, mas ele... Tem qualidade, mas ele não, sei lá, parece que ele não tem confiança, né? Ele não confia no próprio taco, cara. Acaba abusando ele deu uma arrancada lá de longe, veio, quando chegou lá eu falei, vai cair, ele caiu. Exatamente, um jogador que prometia muito, mas ainda não se confirmou. Acho que para ele seria bom ir um empréstimo. Promessa. Um empréstimo aí para um time, um Atlético Paranaense, um Avaí, para ganhar um pouco mais de cancha aí, como fez o Wellington Nem, que foi para um time de menor expressão e voltou com maior bagagem. Sim. De repente o Caio consegue isso aí melhorar, possa ser um jogador para o futuro, o Botafogo com mais potencial para demonstrar o seu potencial. E quarta-feira o Botafogo pega o Guarani, uma boa vantagem, esperamos aí que o Botafogo possa ter um bom desempenho, conseguir garantir essa classificação. Não é nada ganho, o Guarani mostrou qualidade, principalmente no jogo contra o Palmeiras, vai ter o retorno do seu principal jogador, que é o Fumagalli. Esperamos aí que o Botafogo possa ter toda a atenção. Não pode entrar no jogo pensando no Bangu. Tem que pensar no Guarani, vai ser um jogo complicado. Sim. E se conseguir aí um bom resultado, o Botafogo deve pegar... Joga por uma derrota, né? Pode se perder por 1-0. Vamos ver aí o Botafogo no segmento aí da Copa do Brasil. Isso aí, Thiagão, muito bem frisado. Vamos agora falar do Fluminense com Marildo Mendes. Sou tricolor de coração. Isso aí, o Flusão. Fala. É o Mengão, é o Flusão. Teve um momento de Galvão Bueno agora, tá sabendo? Vamos lá, Marildo, vamos falar do Flusão. Fluminense que hoje lá, no estádio Raulino de Oliveira, né? Conseguiu uma bela vitória. O Fluminense atuou tranquilamente, já resolveu o jogo no início. Teve depois um pênalti ali no jogador do Olaria, que o Pedrinho, ele acabou marcando, diminuindo para o Olaria. E até algumas pessoas acharam que o jogo poderia endurecer ali naquele momento, mas o Fluminense acabou logo em seguida ampliando o placar. O Fluminense abriu o placar com o gol do Rafael Moura. Rafael Moura, que vinha há algum tempo já sem marcar, né? O Rafael Moura criticado por alguns, o He-Man, ele teve problemas aí familiares, perdeu uma tia, então isso acabou abalando psicologicamente o jogador. Jogador que ajuda bastante, na minha opinião. Não é o jogador titular da posição. Fred ainda é o jogador que deve ser escalado. E todos, acho que na maioria, ou todo mundo concorda, 100% da torcida do Fluminense concorda com isso. Mas o He-Man é um jogador que ajuda, é um jogador que pro elenco é muito importante, pro time é muito importante. Então o He-Man, ele voltou a marcar e tirou ali aquela zica. O Deco logo em seguida fez um belo gol também de esquerda, ampliando o placar, depois o pênalti, como eu comentei, e o Fluminense acabou depois 3-1 finalizando. No segundo tempo o Anderson marcou 4-1 e o Thiago Neves encerrou a goleada 5-1 Fluminense, belíssima vitória. Mas o Wagner? Eu acompanhava, o Wagner entrou no lugar do acho que foi do Rafael Moura. Você acompanhou, Zé? Não. Segundo tempo eu não pude acompanhar. Então, eu também não acompanhei. Vou verificar aqui no lugar de quem o Wagner entrou. Mas ele entrou no jogo. Mas eu também não acompanhei. Teve mais uma atuação muito discreta, né? Quem? O Wagner. Provavelmente. Eu não acompanhei grande parte do segundo tempo. Por quê? Porque chegou uma hora que o Fluminense já havia definido a vitória e passei a secar o Vasco, que era o adversário direto, já que o Bangu naquela altura já vencia 2-3-0, já também sacramentava a sua classificação. Passei a acompanhar o jogo do Vasco, porque para o Fluminense necessitava de um resultado negativo do Vasco, ou até de um empate, para que o Fluminense pudesse se classificar para as semifinais da Taça Rio. Muita gente vai dizer, o Fluminense agora, tranquilamente, esperando de camarote aí, vai assistir semifinais da Taça Rio. É claro, é bom lembrar que o Fluminense está na final. Já está garantido. Mas tem um porém, um time milionário
hoje dependia de resultado de Bangu e Resende e de uma vitória improvável ou até um empate improvável do Nova Iguaçu em cima do Vasco. Então, o Fluminense deixou escapar a classificação, que seria muito importante para ele. Por causa de jogos passados, não foi por causa de jogos passados. O Fluminense perdeu para o Macaé. Eu saí num sábado à tarde lá para Bangu. Fiquei 1 hora dentro do trem da Central até Bangu, entendeu? Fui lá tomando uma cervejinha, uns quitutes e tudo mais. 1 hora ali no joelho como um joelho quando cheguei lá, comi um joelho, um churrasquinho e tudo mais. O Gabriel também muito ansioso, esperando a partida e comendo churrasco, salsichão, enfim. O Fluminense deixou a classificação escapar quando resolveu escalar os reservas. Acho até que o Abel, em certos momentos, agiu bem, esse planejamento é o certo, mas o time reserva acabou não correspondendo ao esperado, não correspondendo à expectativa que todos tinham em relação a esse elenco. Perdeu a classificação na Taça Rio, agora vai ter que jogar uma final de Campeonato Carioca, que vai ter, paralela a ela, as oitavas de final da Taça Libertadores, não é isso, Thiago? Exatamente. Isso aí. O Fluminense vai jogar no domingo a final, na quarta, não é isso? Domingo final, quarta Libertadores, domingo final segundo de jogo e quarta Libertadores. Então, o Fluminense poderia matar aí essa questão já agora, acabou não conseguindo definir essa situação, agora vamos aguardar. A culpa de tudo isso é do professor Abel. O Abel não queria esse tempinho para fazer uma intertemporada, mas acabou não conseguindo a classificação. Ele queria se classificar, mas eu não acredito, como o Zé Renato disse, que a culpa seja do Abel Braga, não. Acho que o planejamento foi feito e planejamento a gente vem defendendo. O Fluminense perdeu essa classificação logo na primeira rodada com a derrota para o Resende. Também. 2-1 Resende, um jogo que o time entrou de salto alto, logo depois... Com o time titular? Foi o reserva. Foi o reserva. Logo depois do título, eu acho que o Abel entrou com peças pouco contundentes ali, que viessem a ter uma eficácia na partida. E eu acho que também se perdeu empates insosso contra outros clubes. Eu acho que isso faz parte de planejamento. O Fluminense planejou, já havia planejado isso há muito tempo. O Fluminense vai em determinadas partidas escalar o time reserva. E foi eficiente porque o time conseguiu a classificação antecipada na Libertadores. Quarta-feira estivemos lá no Engenhão também, acompanhando eu, Zé Renato, enfim, Fluminense e Boca Júnior, uma bela partida. O Boca Júnior marcando sob pressão, muita marcação. Uma bela partida do Rodrigo Bittencourt. Diguinho. Ah, sim. O Diguinho não teve uma boa participação na partida, mas o time do Boca Júnior mostrou não só para o Fluminense, mas para todo mundo que dizia que o Boca Júnior estava morto, que o Boca Júnior não era um adversário à altura, mostrou que o Boca Júnior está chegando forte. E se deixarem chegar, o Boca Júnior chega. Então, um jogador, o atacante, o Careca, eu acho que ele é tcheco, se eu não me engano. Quem? O Isvain, eu não lembro o nome da onde? Do Boca Juniors. Careca? Deixa eu ver aqui. É Santiago Silva. Não, tem um outro jogador Não é Careca. Vou ver aqui, calma aí. Que é tcheco, que joga no Boca. Citanite, né? Isso. Vou procurar o nome aqui. Isso. Civitanite. Então o menino Civitanite ali fazendo uma bela participação também. O time do Boca Juniors deu muito trabalho. E o Fluminense agora na Libertadores, se passar em primeiro, provavelmente pega o Bolívar. Thiago, que está sempre por dentro do Bolívar de país. Bolívar? Não faço a menor ideia. Beleza. Calma aí. Aqui, ó. Tem que perguntar. Afonso, a nossa enciclopédia viva da Rádio Aliança. O Bolívar é de qual país, Afonso? Por favor. Por favor, Afonso. Gentileza. Faço mínima ideia. O legal é que ele pegou o microfone, aí ficou balançando a cabeça, como se os ouvintes fossem ouvir. Então, se passar em primeiro no grupo, provavelmente pega o Bolívar. E vou confirmar de que país é o Bolívar. Vou confirmar aqui pra você, vai deixar. E Venezuela, acho que é Venezuela mesmo. Eu tô achando que é isso, mas deixa eu dar um confere aqui só pra não ter... Eu acho que é, porque eu acho que é uma homenagem ao Simão Bolívar, né, um dos Libertadores da América. Isso. Vou dar uma conferida aqui. E se o Fluminense passar em segundo lugar, muito provavelmente pode voltar a jogar com o Boca Juniors. Clube Bolívar? Só alegria. As oitavas de final. Clube Bolívar? Clube de futebol da Bolívia.
É da Bolívia? Da Bolívia. Ah, beleza. Vamos levar Afonso pra Bomboneira, hein? Vamos. Que isso, hein? Se é, hein? E seria mais um confronto entre Fluminense e Boca Juniors, perigosíssimo, seria aquele desespero de sempre, Libertadores, mas enfim, o Fluminense nunca é fácil, né? O Fluminense sempre passando por sufocos, por isso foi taxado Desafiando a matemática. como time de guerreiros. Hoje a matemática não foi desafiada, né? Hoje o Fluminense infelizmente caiu. Mas vamos aguardar, o planejamento tem que ser seguido agora, não adianta a gente lamentar, já foi, já era. O Fluminense agora vai aguardar a final do Campeonato Carioca. Zé Renato também, não sei se concorda comigo, em relação ao Fluminense deixar de disputar as semifinais da Taça Rio. Complicou e vai dificultar. Oitavas de final, Zé Renato, agora, para você. Intercalando com a final do Campeonato Carioca. Você acha que o Fluminense pode se complicar? O Fluminense pode ter nessa semana de final a perda do título do Carioca e logo em seguida a desclassificação na Libertadores. Seria... Ou então chegar à redenção, né? Ou conquistando o título e a vaga. E muita moral para avançar nas fases da Libertadores. Agora o jogo contra o Arsenal se tornou muito importante, porque é melhor se classificar em primeiro e pegar um adversário de menor expressão. Até porque tem essa final aí. Já pensou o Fluminense ter que jogar uma final contra um Flamengo, ou contra um poderoso Bangu? Brincadeira. Ou contra o Vasco da Gama, ou contra o Botafogo, enfim. Se for contra o Bangu, acho que dá pra gente colocar um time misto, hein? Não, o Fluminense... O Bangu não vai. O Bangu não vai ganhar a Taça Rio. O Bangu não vai ganhar a Taça Rio. Tá gravando, né? Pode gravar, o Bangu não vai ganhar a Taça Rio. Não passa... Pode até dificultar a vida do Botafogo. Não que o Botafogo seja um time inferior, não. Não estou aqui inferiorizando o Botafogo. Vocês até sabem que eu gosto do time do Botafogo, do elenco que o Botafogo tem. Só que o Botafogo, às vezes, surpreende a gente com algumas atuações que a gente não entende. Há coisas que só acontecem ao Botafogo. Tanto o Botafogo já perdeu pro Bangu, não é isso, na Taça Rio? Empatou com um. Então pode haver aí uma complicação. Foi com um gol de aumenta na jogo. Mas vamos torcer sinceramente que o Botafogo passe do Bangu. Valeu, Bangu, obrigado. E Zé Renato tá me mostrando uma foto aqui, eu tô rindo, mas desculpa aí os ouvintes, mas falando do Bangu, vamos torcer para que o Botafogo passe, que... Essa aqui? Tá certo, tá certo, não tá, Silvio? Tá certo. Você já imaginou? Olha, tá só andando de ônibus. Na cidade de São Paulo andando de ônibus, Afonso. Fala conosco. Olha, você já viu Gilberto Kassab? Você já imaginou, Afonso, um prefeito andando de ônibus? Não, nunca imaginei. Olha, mas tem coisas que só acontecem aqui em São Gonçalo. Você já imaginou? Vamos lá, vamos concluir. Então é isso, agora torcer para que Kassab, para que o Botafogo passe do Bangu, para que Vasco e Flamengo façam uma grande semifinal e que a final seja bem bacana, seja uma final que mexa com o estado do Rio de Janeiro e que o Fluminense, eu como torcedor do Fluminense, possa ficar feliz com essa felicidade, essa semana que o Fluminense vai ter decisiva lá na final do Campeonato Carioca e das oitavas de final da Libertadores. Vamos ver como o Fluminense vai se portar agora daqui pra frente. Afonso está gargalhado. O que houve, Afonso? Pode falar conosco. O que você está rindo? Do prefeito. Oi? Do prefeito. Tá certo. Agora vamos falar do Flamengo. Hoje vai ser diferente, hein? O setorista do Flamengo, o repórter Afonso. Vamos lá, Afonso. Vamos falar do Flamengo. Tô ferrado. Começa que a gente... Você tá ferrado? A única coisa que eu sei é que pela vitória, no caso do Flamengo, de 3-0, se não me engano. Isso aí. 3-1. Eu acho que o Flamengo teria muita capacidade, não de tomar com a sorte sobre o Flamengo, porque eu acho que ele tem muita capacidade e era para ter ganhado o time anterior. Fala mais perto do microfone, por favor. Ter ele ganhado o time anterior na Libertadores para ele poder estar classificado agora. Não depender do outro time, perder para se classificar. Eu acho que foi muito errado e eu acho que a gente tem que ver isso daí. É isso, então. Vamos falar do Flamengo agora, né? Isso, o Flamengo que venceu o americano, o clube que já entrou nessa rodada virtualmente rebaixado,
E o fato se concretizou. O Flamengo venceu por 3-1. Gols de David. E Kleberson. Gol de Kleberson. O Kleberson tem se destacado bastante, hein? O Flamengo foi hoje. Foi tirado do ostracismo e tá aí se destacando. É verdade, méritos pro Joel, né? Pode ser criticado por muita coisa, mas ele realmente conseguiu recuperar o Kleberson. O Flamengo hoje foi a campo com uma equipe reserva, equipe formada por muitos jogadores que não vinham jogando constantemente. Só um exemplo aqui, o Rafael Galhardo, o Lucas, o Marlon, o Wellington, o Magal, até o próprio Kleberson e o Tomás, o Diego Malúcio também não fazem parte do time titular, do time que vem jogando constantemente, mas foram a campo hoje, né? O Flamengo já tinha 18 pontos na classificação, já estava classificado assim como o Botafogo, então ele foi a campo apenas para cumprir a tabela, né? Então aproveitou essa última rodada e o João Santana pôs à prova seus outros jogadores do elenco também para ver alguma alternativa para uma possível adversidade na semifinal. E foi isso, foi uma vitória tranquila. O David desencantou, fez mais 2 gols, assim como havia feito no meio da semana. E parece que ele conseguiu recuperar todo o seu prestígio, né? Tanto com a torcida como com o treinador. E vem galgando a passos largos aí a sua volta ao time titular. Uau! Galgando a passos largos é muito bonito. Emocionante. Mas o principal assunto do Flamengo da semana foi a eliminação na Taça Libertadores da América. Libertadores da América. Uma eliminação trágica. Alguns dirão cômica. Muitos da mesa dirão cômica. Não, sou neutro. Eu também sou neutro, mas foi engraçado até, né? O Flamengo precisava vencer a equipe do Lanús da Argentina, aqui no Engenhão, e precisava torcer por empate entre o Olímpia e o Emelec para sagrar-se classificado, né? Até os 43 do segundo tempo, o Flamengo vencia a partida, venceu por 3-0, e a partida lá no Equador, não, foi no Paraguai a partida, foi no Paraguai, foi no Paraguai, foi no Paraguai. E a partida estava empatada em 1-1 e o Flamengo sagrava-se classificado, né? Eis que no final do jogo... E tava tudo dando certinho, do jeito que o Flamengo queria, né? Exatamente. Aí o Emelec fez 2-1, o Olímpia empatou nos acréscimos, e aí foi que o grande momento da nossa quinta-feira, né? Que foi quando o Leonardo Moura, o lateral direito do Flamengo, entrou no ar no canal Cabo Fox Sports, com fone de ouvido dentro do campo do Engenhão, se comunicando com o narrador Luiz Guilherme, né? João Guilherme. O João Guilherme, perdão. Perguntando como estava o jogo e tal, o João Guilherme... e ele fazendo a narração ali, rapaz. Tá tudo dando certo pro Flamengo e tal. E aí, Léo Moura, gostou da surpresa? Aí o Léo Moura solta a clássica frase, né? Uma surpresa boa, né? Surpresa positiva. Agora torcer para que acabe logo. Isso aí é uma agonia. E eis que no lance seguinte, foi muito engraçado, porque o Olímpia fez o gol do empate e o Flamengo ia se classificando. O Emelec saiu no lance, exatamente, ganhou um escanteio. E o jogador do Emelec, se não me engano, foi o Quinones, fez o gol de cabeça, 3-2. E aí a câmera voltou para os jogadores do Flamengo, estavam arrasados, estavam acabados, cara. Foi algo assim impressionante, inacreditável. E assim, foi triste para o Flamengo, os torcedores ficaram tristes sim, mas eu acho que quem é torcedor mesmo, quem é um pouco mais racional, não fica só nessa onda de sou Flamengo, os outros são lixo, o resto é resto. Eles têm uma visão mais crítica e viram que o Flamengo já tinha sido eliminado há muito tempo. Tinha sido eliminado há umas 2 rodadas atrás já. Tem gente que diz que a eliminação começou a bater a porta depois que o Olímpia veio para cá, fez o jogo no Engenhão, o Flamengo estava ganhando de 3-0 e o Flamengo deixou empatar 3-3. É verdade, esse jogo do Olímpia foi bem emblemático também. Teve o jogo do Emelec também, que o Flamengo não jogou nada. E que deu ânimo ao Emelec, né? O Emelec seria eliminado com empate e acabou vencendo o jogo, mudando toda a história do grupo da Libertadores, né? E agora o torcedor do Flamengo tem que pensar o seguinte: a administração do Flamengo é fraca, a presidente Patrícia Moura é omissa, só aparece em momentos que o clube está em evidência na mídia. Parece que ela quer fazer muito mais jabá, se promover do que
realmente administrar o clube. O João Santana é um treinador folclórico, é muito gente boa, muito simpático, mas também já está muito defasado em relação à sua abordagem do futebol. Ele, durante diversas vezes na Libertadores, falou que não acompanhava os adversários, não queria saber como eles jogavam. Desculpa interromper, porque o esquema dele é fiz gol, meu irmão, volta todo mundo e fica nessa. Exatamente, né? Mas ele não vai querer saber dos outros times, né? Do esquema do jogo dos outros times. Ele não vai querer saber. Então chega a ser o cúmulo do absurdo. Em pleno século XXI, né? O treinador de futebol dizia que não acompanha os outros clubes. Um olhar muito bitolado em relação exatamente, a isso. Com um olhar muito fechado ainda. Parece que o Joel e a sua velha prancheta estão há uns 20 anos parados no tempo. E acabou. E isso foi consequência disso tudo. Uma má administração, um treinador, além de estar parado no tempo, ser omisso também, que admite que Ronaldinho, Wagner Love façam as suas festas, tenham as suas regalias e que nada seja muito cobrado. Faz mesmo o papel de paizão mesmo, fica passando a mão na cabeça de todo mundo. E essa foi só uma consequência, né? Eu acho que se o Flamengo não mudar a mentalidade para o Campeonato Brasileiro, apesar de ter um bom time, ter jovens valores, jogadores tarimbados, experientes, provavelmente vai brigar no meio da tabela ou até, quem sabe, para não cair. Eu acho que é um momento de reflexão para o torcedor do Flamengo. A diretoria tem que parar e planejar, pensar, é isso mesmo que a gente quer para a temporada? É esse o treinador que a gente quer? Pensar um pouco direito e rever a mentalidade um pouco do departamento de futebol do Flamengo. Eu acho que talvez o diretor de futebol, para conseguir proteger o grupo de jogadores e o treinador, seria uma proposta muito interessante. Um diretor remunerado. O Flamengo já vem buscando há algum tempo. Muito bacana. E como essa questão do Flamengo, eliminação, né? Como o Cristiano estava destacando, a questão não é engraçada, a gente, claro, torcedores. Pausa para ouvir o refrão, hein? Sobe o som, Afonso. Ah, moleque! Todos nós, moleque! Silêncio. Moleque! Moleque! Mas é uma questão que a gente brinca aí com os amigos e faz essa brincadeira aí da moleque e tudo mais, mas é uma questão muito mais complexa. O Flamengo não é nem um pouco engraçado ver o Flamengo nessa situação. O Flamengo é um clube grande e deveria ter mais seriedade, mais planejamento no seu trabalho. O Flamengo batalhou tanto para chegar à Libertadores, né? E chegou nessa situação de ser eliminado na primeira fase. Para times, não desmerecendo ninguém, mas times sem tradição como Lanús, Olímpia do Paraguai, Emelec do Equador. Então, é uma coisa que o Flamengo gasta milhões com o Ronaldinho Gaúcho. A Patrícia Amorim não consegue ter comando algum. Entendeu? O Flamengo é uma verdadeira bagunça, é uma verdadeira... Para não usar outros termos, acho que bagunça tá bem leve. E é preciso refletir e mudar todo o departamento de futebol do Flamengo. Algo de sério tem que ser feito. O Afonso está correndo para lá e para cá. Algo de muito sério tem que ser feito, tem que ser mudado. Não sei o quê, porque se a parte da presidência, essa falta de organização, imagine de outros membros da diretoria. A gente não sabe o que acontece no clube com a grandeza do Flamengo para cair assim. É verdade. Infelizmente, a diretoria do Flamengo parece uma fogueira de vaidades muito grande, está muito acima do clube, né? E se coloca num patamar muito maior do que o Flamengo em si. Infelizmente, enquanto isso acontecer, o Flamengo vai continuar pagando esses micos, fazendo vexame em cadeia nacional. E o Flamengo é muito grande. O Flamengo precisa... Não pode se permitir de fazer essas coisas. O Flamengo tem a maior torcida do Brasil, talvez do mundo. É preciso que o Flamengo se organize para trazer alegrias para essa torcida e usar também o fato dessa grandeza para poder buscar bons resultados. O Flamengo é muito grande, a gente brinca, a gente fala, mas a seriedade, quando tem que ser feita, a gente tem essa questão da grandeza do Flamengo. Vamos rever isso aí, o Flamengo precisa mudar. Tem gente na linha, é isso? Tem gente, sim. Tem gente Alô, na linha. boa noite. A pessoa... A pessoa não está na linha. Alô, boa noite. Alô. Ela vai entrar na linha agora. Não? Tem não? Tá beleza então.
Alfonso fazendo vários gestos que ninguém está entendendo nada. Isso, a gente está aguardando a ligação do setorista Alexandre Werneck, que vai cobrir o Vasco junto do Cristiano Machado. Pode soltar o hino do Gigante da Colina. Vamos falar do Vasco da Gama. Bom, desafinei, não sou muito bom para isso. Tá certo. Vamos falar um pouquinho sobre o Vasco da Gama, que hoje, na rodada derradeira da Taça Rio, precisava de uma vitória para garantir a classificação. Venceu a equipe do Nova Iguaçu por 3-1 no estádio Proletário de Moça Bonita, estádio de Bangu, estádio feio, ridículo, que por uma coincidência incrível, né, o presidente da Federação do Futebol do Estado do Rio de Janeiro ser torcedor do Bangu, permite que jogos em Moça Bonita sejam disputados, enquanto que jogos em outros estádios muito melhores, com uma infraestrutura melhor e até a capacidade maior, não sejam disputados. Mas alheio a isso, o Vasco foi a campo com o seu time quase todo titular, com exceção do Diego Souza, e deu uma sapecada no Nova Iguaçu, uma vitória por 3-1 com requintes de emoção em alguns momentos, mas o gol do Romulo logo no início do jogo até que deu uma amenizada na situação, mas o Vasco não jogou bem, fez uma partida até burocrática, parece que está com a cabeça na Taça Libertadores da América. Werneck no ar, boa noite, Werneck. Werneck no ar, aumenta o hino, é isso aí. Viva. Boa noite. Boa noite. Finalmente. Finalmente programa de comunicação. Agora sim estamos ouvindo. Pode falar aí, discorra um pouco sobre o jogo aí, Vasco 3, Nova Iguaçu, jogo fraquíssimo. O Vasco começou bem, achando um gol logo no começo, méritos pro Rômulo, que acompanhou a jogada, não desistiu, acreditou. Logo depois uma falha da zaga, que está se tornando constante. Douglas acabou metendo a mão na bola dentro da área, o juiz deu pênalti. Que aí eu esqueci o nome agora do atacante do Nova Iguaçu que empatou. E aí depois uma bobeira do Luizão, zagueiro do Nova Iguaçu, o Alexandre de cabeça fez o primeiro gol dele. E aí ficou um gol do Somália. E aí no segundo tempo veio com a entrada do Carlos Alberto e Bonito no lugar do Júnior Pernambucano. O Carlos Alberto no lugar do Hélio Luiz. O Alberto um pouco fora de ritmo ainda, né? Mas participando bastante do jogo, mostrou algumas mobilidades e o velho futebol de sempre. Werneck, tá me ouvindo? Tô vendo. Quem fez o gol do Nova Iguaçu foi o Zambi. Zambi, né? O amigo do Bambi. Essa foi horrível. E falando em Bambi, tem uma criança aí com você, Werneck? Minha filha. Ah, que gracinha, cara. Mas tá, beleza. Continue comentando o jogo aí. Isso aí, no segundo tempo, o Carlos Alberto teve a oportunidade de fazer um golaço na volta, mas infelizmente pegou um pouquinho mal na bola e acabou tirando demais do goleiro. E aí já estava aquela pressão do Nova Iguaçu também, a torcida do Fluminense torcendo para o Nova Iguaçu empatar. Mas aí aos 46 e pouco, o Alexandre dominou bem a bola e bateu uma transa e empatando na artilharia da competição junto com o Somália. Verdade, o Vasco fez uma partida segura, apesar de ter sido um jogo bem fraco, né? Mas agora o que resta é o Flamengo na semifinal. Tá otimista? Tô, claro, pô. O grupo que tem dá pra passar facilmente. Tranquilo então. E os fãs do programa, né, o público, a massa toda, o Porto Novo está aqui na porta da rádio. A nação esportiva. Tá todo mundo perguntando quando o Werneck recita está de volta. Semana que vem estamos aí com o Werneck recita de novo. Não vai ter hoje não, Werneck? Pô, não preparei nada. Dá uns 2 minutos aí que eu faço. Nem no improviso, cara? Beleza então, Werneck. Não, tranquilo. Melhor. Tô procurando aqui já. Ai, calma. Tá certo ou não tá? Tá certo. Tá certo. Valeu, Werneck. Valeu, boa noite. Oi? Vou fazer um então. Pode fazer. Faz aí. Me improviso, hein? Tá legal. Libertadores na TV. Muito bom, Werneck. Muito bom, né? Essa é a sua participação. Esperamos que semana que vem você esteja aqui conosco. Tranquilo, semana que vem eu tô aí comemorando mais uma vitória do Vasco. Já é. Valeu. Show, um abraço à sua filha. Grande abraço, boa noite. Valeu.
Tchê. Vamos continuar. Thiago, algum comentário do jogo do Vasco? Estava acompanhando o Botafogo, mas... Não vi, não. Não vi o Vasco. Só formação complementar mesmo, que o Werneck falou. Hoje foi a reestreia do Carlos Alberto. Estava há mais de um ano sem jogar pelo clube. Como é que foi a atuação dele, sua opinião? Rapaz, foi a atuação tranquila. Fez feijão com arroz, ainda dá pra ver que ainda precisa de ritmo de jogo, tá meio gordinho ainda, mas é aquilo, né? Craque não esquece como se joga, né? Pegou uma bola ali, deu uma rabiscada no zagueiro, quase fez um gol. Mas ao contrário também teve alguns lances bem patéticos, assim, de perder a bola na lateral. Foi até engraçado ver o Carlos Alberto errando domínio de bola e tal, mas é aquilo, né? Tá sem ritmo de jogo ainda, vai readquirir isso com o tempo. E se ele se contentar em ser reserva do Diego Souza ou do Éder Luiz, ele pode fazer um bom papel, ele pode somar bem ao grupo do Vasco. Mas se ele não conseguir calçar as sandálias da humildade, vai ser um pouco complicado. Ademais, isso não tem muitos grandes prognósticos para a equipe do Vasco, não. O Vasco está esperando a definição dos grupos da Libertadores para saber o seu adversário. Provavelmente o Vasco vai ser o melhor segundo colocado, o melhor 2 segundos colocados, e espera pegar um cruzamento fácil na Libertadores. É óbvio que na segunda fase não há um cruzamento tão simples quanto os jogos da primeira, mas agora resta aguardar. E por enquanto, nada muito específico sobre o Vasco, não. É só isso. O Zé Renato. Eu li que os possíveis adversários do Vasco na segunda fase, União Espanhola do Chile. União Espanhola! O Libertad do Paraguai e tem mais um que eu não me recordo. São 3 possíveis adversários. Todos fracos. Eu acho que vai passar por cima dele. Mas, brincadeira, vamos ver aí. União Espanhola foi líder do seu grupo, mas provavelmente deve ter sido o pior dos primeiros colocados. Né? Então, deve ser um duelo bem parelho, bem equilibrado. Eu acho que o grande desafio do Vasco na Libertadores é vencer os jogos fora de casa. O Vasco tem muitos problemas já há muito tempo em vencer jogos de competições internacionais fora de casa. É um clube muito forte em casa, só que quando precisa, geralmente o primeiro jogo é fora, então o Vasco perde de 2, 3, aí precisa reverter o resultado em casa e aí fica complicado. Mas vamos ver isso aí com o tempo, o grupo é experiente, o grupo é bom, e Libertadores é roleta russa, né? Mata-mata, só o melhor vence. Muito bem, vamos para o nosso apoio, retornaremos em seguida com o nosso debate. Debate das eleições de 2012. Vamos lá, Afonso. Esta é a ZYM 907. Rádio Difusora Aliança FM 98,7. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Bate-bola de pronto, vamos ao bolão Taça Rio, programa Aliança Esportiva com os palpites dele, Afonso César. Botafogo e Bangu, Afonso. 1-0 pro Botafogo sofrendo aí. Pro Botafogo. Flamengo e Vasco, Afonso. Flamengo e Vasco, 2-0 pro Flamengo. Esse garoto vai acabar ganhando o bolão, hein? Vamos aos palpites de Thiago. Bate bola, Thiago. Botafogo e Bangu. 2-0 Botafogo. 2-0 Fogão. É o Fogão, mano. Flamengo e Vasco. Eu mandei a foto pra você, hein? 2-1 Vasco. 2-1 Vasco. Marildo Mendes, o comentarista da Palavra Fácil. Botafogo e Bangu? Minha gente. Exatamente. Minha gente. O Botafogo. Bangu 1, Botafogo 1. Decisão nos pênaltis. Mas o que vale pro nosso bolão, placar do tempo real. 1-1. Flamengo e Vasco. 1-0. Vasco. 1-0 Vasco. Muito bem. Guilherme Rezende. Botafogo 3, Bangu 1, Vasco 2, Flamengo 1. 3-1 Botafogo. 2-1 Vasco. Acho que Afonso vai levar esse bolão, hein? Cristiano querendo sair dos 5 pontos na tabela, torna a palpitar na fase final. Botafogo e Bangu, Cristiano. Calma aí, rapidinho, só um protesto. Eu não tinha 5 pontos, tinha muito mais.
Foram furtados os meus pontos, assim como a mochila de José Renato. Ó, sabe o que é isso? Botafogo e Bangu. O bolão vai ser impugnado, cara. Não será. Afonso está na liderança. 2x0 Bangu. 2x0 Bangu. Vou tentar uma zebra pra disparar no bolão. Flamengo e Vasco. 2x1 Vasco. Tá certo. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso debate de hoje. Estreando no programa Aliança Esportiva. O tema escolhido, Campeonato Carioca. Você, ouvinte, considera a fórmula de disputa obsoleta? Por que determinados eventos conseguem ter mais público do que o próprio Campeonato Carioca? Os eventos organizados pelo Centro Cultural Banco do Brasil alcançam, em média, uma média de público muito maior que o Campeonato Carioca. Por que será que os clubes pequenos, de menor investimento, não conseguem dispor de bons valores? Então, essas são as perguntas para os nossos amigos da mesa. Entraremos já em contato com o amigo Odilon Júnior, da Super Rádio Tupi, que também participará conosco do debate de hoje. Eu começo com a palavra de Marildo, Cristiano, Thiago e Guilherme. Vamos lá. Todo mundo junto. Vou ficar em embolação. Uou. Bom, cara, olha só. Lembrando que todos devem participar. Ih, rapaz, se não participar, o que é menos um ponto no boletim? Tipo escola isso. Bom, cara, na minha opinião, acontece o seguinte, acho que até o Louco estava comentando um tempo atrás, falando que a fórmula do Campeonato Carioca realmente tá obsoleta e que prejudica certos clubes aí que estão na Libertadores, que tem competições paralelas. Aí a pergunta é a seguinte, por que não está sendo tão atrativo o Campeonato Carioca? Na minha opinião, cara, é o seguinte, eu acho que nem se o Maracanã tivesse concluído, eu acho que a gente ia conseguir aumentar esse número. Porque o Maracanã tem até um acesso fácil, você chega numa boa, sai também, apesar de, óbvio, que o trânsito ali nas redondezas é bastante complicado. Mas aí você pensa bem, você às vezes paga um ingresso para ver um Fluminense Nova Iguaçu, no Engenhão, custando quase 30 reais, não tá por aí? Não tá isso? Não, por aí, dependendo do estadual. Aí você custa para chegar, porque o Engenhão, apesar de ser um estádio bem moderno, bem bonito, mas tem um acesso que é horrível e que você ainda paga um preço muito caro para ver um futebol que às vezes não é de qualidade, cara. E eu acho que isso que está afastando um pouco o torcedor do estádio. Eu tenho uma visão muito particular sobre os campeonatos estaduais, não só do Rio, porque quando a gente fala em campeonato estadual, não é só o Campeonato Carioca, porque fica uma visão muito simplista sobre isso. Mas depois eu dou a minha opinião, que estamos agora com um grande jornalista de verdade no ar, então vamos dar uma boa noite ao Odilon Júnior, da Super Rádio Tupi. Boa noite, Odilon. Boa noite, um abraço aí para você e para os ouvintes da Rádio Aliança. Estão falando do Campeonato Carioca, né? Esse grande debate que hoje está se falando, principalmente da fórmula do campeonato. Exatamente. Hoje, dois times também foram para a segunda divisão, Bom Sucesso e Americano. Está tentando entender um pouco a fórmula do campeonato, principalmente o esvaziamento do público. Eu acho que tem dois grandes aspectos a serem levados em consideração. O primeiro, não temos o Maracanã. É um ponto. Outro, essa publicidade hoje que se dá ao futebol. Se você passa pela rua, qualquer lugar, um exemplo aqui, por exemplo, aqui pelo centro do Rio de Janeiro, você passa pela Lapa, passa pelas ruas aqui do centro do Rio de Janeiro, qualquer barzinho, qualquer situação, qualquer lugar, hoje tem uma televisão com a imagem do jogo, qualquer jogo que você queira, do campeonato. Então a pessoa vai lá, compra o pay-per-view, o dono lá do estabelecimento foi lá no jogo que os clientes querem ver e tudo mais. E aí vamos levar em consideração, Engenhão hoje, para você parar no Engenhão, você começa a pagar R$25 por um estacionamento. R$25 por um estacionamento durante o jogo. Se você parar em qualquer lugar do lado de fora da rua, você corre o risco de ter o seu carro levar pela prefeitura, pro reboque, aquela coisa toda. E aí você tem mais aí, ó, o ingresso, que no mínimo R$30, então você tem 55 se você for de carro. Se você levar o seu filho, faz uma conta mais rápida, você tem que pagar dois ingressos, então seriam mais R$30, 60 mais 25, 85.
Aí até que você compra um refrigerante, alguma coisa para tomar no estádio, comer e tal, R$100. Me pergunto, hoje, qual trabalhador que tem em sua consciência R$100 para fazer aí um gasto num jogo de futebol? Se você colocar 4 domingos, né, 4 domingos seriam R$400 hipoteticamente, se essa pessoa fosse todos os domingos ao estádio de futebol. Ou então, se você pegar e levar mais esse valor, utilizando aí 4 finais de semana, com 2 dias, sábado e domingo, esse valor poderia passar para R$800. Salário mínimo é 600, mesmo que o cara fosse só 4 vezes, ou 4 domingos, ou 4 sábados, você tem aí 600 e poucos reais ao salário mínimo, R$400. É impossível o sujeito ir ao estádio de futebol. Então, essas coisas que estão no agregado, essas situações que acontecem no entorno, isso desqualifica muito, no sentido de que o torcedor se afasta muito do estádio. Antigamente você tinha passava às vezes um jogo por semana aos domingos do campeonato. E hoje não, você tem jogo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então o cara tem uma vulgarização desse produto chamado futebol, e aí isso perde um pouco o atrativo da competição. E levando em consideração também que esse ano ainda mais atípico, porque não se tem o Maracanã, sem contar as dificuldades de chegar ao Engenhão, porque o Engenhão é muito complexo. Quem vai de carro sai da linha amarela, ou vai pelas ruas que circunda ali o Engenhão, são ruas pequenininhas, aquelas ruas do bairro do Engenhão. São ruas residenciais, na verdade. Causa um transtorno, ainda mais quando é um jogo decisivo. No projeto inicial do Engenhão, a Prefeitura do Rio tinha previsto um viaduto que escoaria o trânsito para a linha amarela. Até hoje esse viaduto não foi construído, a obra foi superfaturada, o viaduto desapareceu. Enfim, são fatores que acontecem aí no meio tempo, que as pessoas às vezes não têm não levam em consideração, mas é que acabam pesando, somando no final. Essa dificuldade de se chegar ao Engenhão, em tradicionalmente não ser a praça de esportes do Rio de Janeiro, porque às vezes muitas pessoas tinham aquele mito, eu quero ir ao Maracanã. O Maracanã é um monumento do Rio de Janeiro, acima de tudo. Então você perde muito dessa graça de ir para o estádio. Isso também interfere muito, principalmente na renda do futebol do Rio de Janeiro, que é baseada na presença de público dos 4 grandes do Rio: Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense. Não necessariamente nessa ordem. Mas, de todo modo, principalmente Fluminense e Flamengo, que são 2 grandes torcidas e clubes que não têm estádio, tem que pagar para jogar no Engenhão. Às vezes o torcedor perde o interesse. Como eu estou falando, esse aumento no valor do estacionamento, o torcedor do Fluminense é um torcedor que tradicionalmente vai de carro. Você imagina o cara todo final de semana ir para o estádio, no meio de semana e mais no final de semana ir para o estádio e pagar R$25 de estacionamento. É um absurdo. Então, esses fatores aí causam, sem dúvida nenhuma, um esvaziamento do futebol. E esse ano especificamente, como eu ia falar um pouquinho atrás, tivemos a presença de 3 clubes do Rio de Janeiro na Libertadores da América. É fato que esses clubes prestigiam a Libertadores e esvaziam o estadual, mandam seus times principais para os campeonatos, para o campeonato da Libertadores da América, e aí, consequentemente, o Rio de Janeiro, o campeonato estadual, fica esvaziado por conta da presença dos principais, da ausência, na realidade, desses principais jogadores no campeonato do Rio de Janeiro. Você imagina que o cara vai e compra ingresso para ir ver um time na primeira divisão, um time como o Flamengo, quer ver o Ronaldinho, quer ver, enfim, David, quer ver o Wagner Love, aí chega lá, vai ver o Diego Maurício, o Nalho, né, Guerra, aí o cara vai e perde o interesse, da mesma forma como o Dragano, como o Fluminense, o cara paga para ver o Fred, para ver o Fred, o Deco, entre outros jogadores. E aí acaba perdendo a graça da coisa. De qualquer maneira, são alguns fatores, algumas coisas que a gente vai levando em consideração e colocando aí nesse pacote de esvaziamento. Mas é uma boa notícia, uma esperança no fim do túnel. Segundo o presidente da Federação do Rio e também os presidentes de clubes, há um estudo em andamento para se levar em consideração todos os fatores que levaram a esse esvaziamento do estádio e se tentar tomar medidas no sentido de volta a esse torcedor. Mas parece que o prazo desse estudo já foi extrapolado, né, Odilon? Como? O prazo de entrega desse estudo já foi extrapolado. Há muito tempo, né? Muito tempo. Se você levar em consideração o campeonato desse ano, esquece. Não tem a menor possibilidade disso acontecer. Agora, tem um outro detalhe muito interessante. Um detalhe muito interessante que eu acho
que deveria ser realmente levado em conta em todos os aspectos, como um todo. Exemplo, você vai chegar no estádio de futebol e você tem aí, há outro detalhe que eu esqueci de falar também, a questão da venda da cerveja, né? No estádio, no Rio de Janeiro, hoje é proibido. Aí para a Copa do Mundo você vai ter essa concessão de poder vender a cerveja, até porque tem uma grande marca de cervejaria internacional. Eu não sei se eu posso falar a marca, mas enfim. Pode sim. Vai fazer o patrocínio da Copa do Mundo. Não tem sentido ela patrocinar, ser uma patrocinadora oficial, se não pode vender cerveja nos estádios de futebol. Aí está se estudando outra polêmica, essa coisa toda. Mas o torcedor, tradicionalmente, quem vai ao futebol, o futebol está associado a isso, a consumo de bebida alcoólica. E o cara não tem isso no estádio, às vezes também se desanima. Então é mais fácil ele estar num barzinho perto da casa dele, ele não vai ter que se deslocar, não vai ter que sair da casa dele, do conforto da residência dele, vai lá tomar a cerveja dele, aquela coisa toda. Então tem todo esse aspecto também levado em consideração. Agora, se você pode ter ingressos mais baratos, um estacionamento mais barato, você pode dar mais conforto para isso, com certeza vai. E você também tem a questão da segurança, o cara vai na fila, o ingresso é vendido por cambista, o torcedor ele é sacaneado porque chega na fila, não tem ingresso, a polícia joga gás de pimenta, ele sofre todo quanto é tipo de violência, mas vai lá para pagar o ingresso e comprar para assistir o Clube do Coração. Tomara a Deus que essa situação toda possa ser revertida. Agora, são coisas que vão acontecendo no nosso futebol e essa vulgarização do futebol, porque a todo momento, qualquer lugar que você liga uma televisão, tem jogo de futebol. E aí você tem um calendário do futebol carioca apertado por conta do calendário nacional, uma Libertadores da América trepada em cima do Campeonato Carioca, e logo na sequência vem o Campeonato Brasileiro, que ainda está entremeado pela Copa do Brasil, que vai terminar em junho, que logo no segundo semestre tem a Copa Sul-Americana. Então, isso realmente é muito mais complicado. Eu acho que o cenário talvez não melhore para o próximo ano, porque ainda vai ter um fator pior ainda, pela briga das televisões. Hoje, a Fox Sports é detentora exclusiva dos direitos em TV fechada para a transmissão de jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Historicamente, isso vinha acontecendo, as transmissões aconteciam através do Sport TV, que é um dos braços lá das organizações Globo. Só que o que acontece? Como eles perderam, porque a Fox não interessa mais ser parceira, ou seja, repassar esses direitos para a transmissão aqui no Brasil, já que ela tem um canal também aqui no Brasil, ela antes transmitia para toda a América Latina, menos no Brasil, agora ela está presente aqui no Brasil e há uma concorrência. Agora, houve um ajuste da CBF para mudança, para atender esses interesses aí da televisão, aí leia TV Globo, Sport TV, todas as organizações. A Copa do Brasil muda de formato, em vez de ser do formato anterior, com a participação de 64 clubes, ela vai abrir agora, não me recordo aqui agora de cabeça, com a participação de todos os clubes, não sei quantos, mas esse número dá um salto muito grande, acho que chega a ser 92, enfim. Por quê? Porque também entra no bolo os clubes que vão disputar a Libertadores da América. Você imagina, o sujeito que disputa a Libertadores da América também vai disputar a Copa do Brasil, que vai se arrastar até o final do segundo semestre, porque também vai estar misturado com a Copa Sul-Americana. Então você vai ter uma Copa do Brasil que começa em fevereiro e termina em novembro, passando por dentro do Campeonato Brasileiro, misturando com a Sul-Americana e com a Copa Libertadores da América. Ou seja, o clube vai ter que se virar, o futebol cada vez mais pesado, um calendário cada vez mais apertado, e aí o resultado disso tudo a gente vê o reflexo com a queda do público, com a queda do interesse do torcedor em ver o futebol e ir nos estádios acompanhar o futebol. O que eu lamento profundamente, porque você acaba perdendo um pouco dessa graça do futebol. Mas tomara que aí as autoridades, as cabeças pensantes do futebol tenham uma percepção diferente para poder mudar todo esse cenário. E, em princípio, eu acho que é muito cedo ainda para você ter uma mudança nesse quadro. É verdade, Odilon. Boa noite. É o Marildo Mendes aqui da mesa e eu ouvinte assíduo também da Tupi, né? E essa semana o próprio Apolinho comentava em relação a essa questão, né? E ele comentava que para ele o campeonato não está tão desprestigiado. A TV ela banca, né? Ela paga um valor, não me recordo os valores que ele passou, mas um valor alto para os clubes grandes, os clubes pequenos também. Segundo o presidente da FED, até maior do que paga na Libertadores. Na Libertadores, né, Odilon? Então, você acha também que essa questão da TV acaba sendo o maior fator para esvaziamento do campeonato? Até você comentou que agora em qualquer bar a gente pode... Eu também, que sou frequentador de estádio,
e gosto também de tomar minha cervejinha lá e frequentar os estádios tomando minha cerveja. Agora, infelizmente, não acontece mais. E você acha também que essa questão da TV é o fato maior, ou você acredita que pode ser levado em consideração outros fatos? Não, outros fatos são levados em consideração, mas o problema hoje, como é que você vai reverter essa questão da televisão? Primeiro que a televisão, ela faz desculpa o termo, né? Talvez possa soar forte, uma prostituição dos clubes. Por quê? Eles se endividam, vão lá, pegam aporte financeiro, aí ela dá mais dinheiro e eles ficam na dependência porque já assinaram contrato, já fizeram antecipação das suas contas e devem até alma para a televisão. O que vai acontecer? Você tem uma presença de torcida, uma presença muito forte de torcida em relação a um monte de coisas. Você tem a presença de torcida fora desse contexto, porque você tem a televisão inserida nesse meio e ela mostra todos os jogos de fio a pavio. Qual o interesse dela em ver o torcedor no estádio? Praticamente nenhum, porque na realidade quanto mais o torcedor vai para casa, mais tem a venda do pay-per-view, mais tem a venda de pacotes por assinatura, e para ela isso é fantástico. Agora, para o torcedor e para o clube, de uma maneira geral, isso não tem a menor graça, porque o clube fica refém desse valor que muitas das vezes se torna irrisório. Eu até tenho uma visão diferente em relação a essa questão da televisão. Quando você tem quando você tem um monopólio, qualquer que seja a competição, não é que seja uma boa, não que a Fox, que chegou agora, seja melhor do que a TV Globo do jeito que estava, ou o Sport TV do jeito que estava. Mas quando você tem um monopólio da transmissão, o que acontece? O clube acaba perdendo dinheiro. Você vai na Europa, nos modelos da Europa, da Liga da UEFA, você observa lá que existem diversas emissoras de televisão que transmitem. Aqui no Brasil, um exemplo disso, ESPN, TV Globo, Sport TV, a própria Rede Record, tem outras emissoras que transmitem isso. Ou seja, eles vendem isso pulverizado. A televisão é mais um fator de renda para o clube, e não apenas o mais importante. Aqui no Brasil você tem a inversão do quadro. Por quê? Você vende para uma emissora, torna aquilo monopólio, você não pode vender para ninguém e fica só aquilo. Ou seja, se você pudesse vender isso para mais emissoras, tornar uma coisa mais acessível, não é nem a presença da emissora de uma maneira geral, A, B ou C, mas se você torna isso mais acessível, de repente o clube pode se estruturar mais financeiramente, né? Porque vai ter mais fontes de arrecadação, não fica só preso à mão de uma emissora ou outra, e aí consegue, de repente, se desafogar um pouco mais financeiramente, e de repente, não sei, vamos fazer aqui um planejamento para permitir menos jogos e tal, trazer mais público. São questões que devem ser estudadas. Agora, hoje, infelizmente, no Brasil, você tem um monopólio, e esse monopólio é assim. Quando você tem campeonato brasileiro, regionais e Copa do Brasil, é de uma determinada emissora, ponto. Hoje a Libertadores e a Copa Sul-Americana é de outra. E aí? E fica só nisso, o calendário brasileiro. E não tem uma outra situação, não tem uma outra realidade, uma outra visão, não vejo uma outra saída aí para os clubes, se não haver uma virada, digamos assim, de mesa, nesse sentido de se sair, buscar outras fontes de renda, porque eles se pegam muito na fonte de renda da televisão, mas esquecem de fazer marketing. O Ronaldinho está aí, o Flamengo não vendeu metade das camisas que poderia ter vendido, e vida que segue aí, sabe o quê? Qual é a solução? Nenhuma. Acho que falta, primeiro, profissionalismo nos clubes, que hoje ainda são dirigidos de maneira amadora pelos seus dirigentes. Acho que falta mais profissionalismo e entender que os clubes, mexer com o chão, eles podem ser altamente lucrativos. Mas como é que você entende um clube como o Flamengo, que tem mais de 35 milhões de torcedores, o clube deve mais de não sei quantos milhões, mais de 78 milhões, ou seja, uma dívida quase que impagável. Então, realmente, é muito complicado hoje fazer esse cálculo no futebol brasileiro. Para qualquer negócio, para qualquer situação, todo mundo sabe que é fato. Quando você gasta mais do que você arrecada, sua conta não fecha e o prejuízo é na certa. Certamente. E também, para a gente finalizar, Odilon, o episódio do jogo Flamengo e Vasco, os jogadores vascaínos expulsos, e também a veiculação na imprensa da súmula pagada com os cartões designados aos jogadores cruz-maltinos, né? Mas tem que haver um cuidado muito grande. Presta bem atenção. Não é que a súmula foi apagada. Uma coisa é a relação de jogadores, a outra coisa é a súmula do jogo. A outra coisa é a súmula do jogo.
Primeiro que a relação de jogadores é que teve aquela, digamos, alteração lá, o sujeito colocou o V e depois tirou. Aquilo ali, a relação de jogadores, da mesma maneira que aquela relação de jogadores é entregue para a imprensa, é entregue no estádio, aquilo também faz parte do componente que é entregue para o árbitro. Para quê? A título de identificação dos jogadores ao final. Por quê? Depois tem uma súmula que ele faz o preenchimento. Se você ler lá na súmula especificamente, onde há o relatório, tem uma parte da súmula que se dedica aos jogadores expulsos. Está lá, vide relatório anexo e tem um risco. E depois tem um relatório anexo na mão do árbitro. Então, essa alteração essa alteração, digamos, essa relação de jogadores do Vasco aí, isso não tem muito a ver, não, porque, de repente, o funcionário colocou ali esse V, e mesmo que tivesse esse V ali, que o V não fosse apagado, não indicaria vermelho quando foi expulso. Aquela relação de jogadores não quer dizer absolutamente nada, porque aquilo não tem nenhum valor jurídico para o tribunal, o que vale é a súmula. E a súmula não foi alterada só a relação de jogadores. Então, as pessoas têm que ter um cuidado quando vai analisar isso, porque a relação de jogadores não faz parte da súmula, embora esteja anexada apenas a título de identificação dos próprios jogadores. Isso tem que ficar também bem claro. Então, a gente se faz um movimento em torno disso, vai haver um julgamento independente se os jogadores foram expulsos ou não, o tribunal já indiciou os jogadores, já indiciou as pessoas envolvidas, o árbitro vai ser chamado para prestar esclarecimento lá, mas vai haver um julgamento ainda em relação a isso. De toda maneira, tanto que não foram expulsos porque estavam resguardados pelo tribunal e pela Federação do Rio de Janeiro, poderiam jogar. O Vasco só não escalou nesse final de semana porque não quis, teve um entendimento jurídico lá de que não iria colocar os jogadores. Ok, vai abrir um julgamento quarta-feira, aí a partir daí a gente vai ver o que vai acontecer. Mas em relação à questão da súmula, não houve esse alarde, eu não vi assim nenhum tipo de situação para se fazer esse alarde todo que a imprensa fez aí não, porque as pessoas confundem muito a relação dos jogadores com súmula. Súmula do jogo é uma coisa. Você entra lá, tem um modelo de súmula que vem à parte, começa lá escrito, Federação de Futebol do Rio de Janeiro, jogo tal. Em momento nenhum esse documento foi alterado. O que mexeram lá, e talvez isso tenha gerado toda a confusão, foi a relação dos jogadores com o bendito vermelho, depois apagado lá pelo corretor, lá pelo Big Paper, sei lá, que fizeram para apagar aquilo grosseiramente. Entendi. Bacana o esclarecimento, fica até para os nossos ouvintes esse esclarecimento. Agradeço imensamente a sua participação, Odilon, sua boa vontade em colaborar com o nosso projeto aqui. Valeu, um abraço para vocês. Outro abraço. Um abraço. Boa noite. E agora já estamos um pouco avançado, o programa hoje vai até 21h10, até para que os amigos também possam falar um pouco sobre tudo isso que o Odilon falou e mais que eles tinham preparado. Tiago, Cristiano. Cristiano, para falar primeiro, ele ia falar? Bom, o que eu ia falar que... Bota uma trilha aí, Afonso. Bom, silêncio... Agora sim. Aí, bom. Não, eu acho que a questão do estadual que ele abordou, sim, tem muita coisa que a gente deve levar em consideração, principalmente do estadual do Rio. Mas eu acho que isso é olhar de uma maneira muito superficial para problemas estaduais. Eu acho, a minha opinião, tem nada a ver com a opinião dos outros, eu acho que tem que respeitar todo mundo e também deve respeitar a minha. Mas eu acho que a quantidade de datas de campeonato estadual é muito extensa e uma fórmula que é extremamente desgastada. Não dá para ter uma forma onde um clube grande vai jogar contra 7 times pequenos, porque assim, se vocês pararem para pensar, se o clube grande perder um jogo, não vai fazer diferença nenhuma, sabe? E os clubes pequenos, infelizmente, não ameaçam os grandes, sabe? Você não vê, vem o grande Bangu, o Bangu vai fazer frente ao primeira vez já. Serve de pré-temporada, né? Vamos colocar dessa forma. Como se fosse uma grande pré-temporada. E o torcedor não se sente interessado, porque olha a diferença de nível até de um Cruzeiro, um Palmeiras, um Grêmio, para um bom sucesso. Com todo respeito aos clubes, são clubes, tem a sua grandeza também, mas é um bom sucesso, a um Bangu, um Resende. O torcedor não se sente interessado por isso. É por isso que o estadual está esvaziado. Não é questão do preço. Na Libertadores, o ingresso estava R$60 e as torcidas estavam lotando os estádios. Eu encontrei um blog aqui, uma postagem de um jornalista, vou até dar o crédito a ele, que seria até injusto não dar o crédito ao jornalista. O jornalista Mauro César Pereira, no seu blog, ele falou ele fez um comparativo entre a média de público dos clássicos estaduais com os jogos dos clubes do Flamengo, do Fluminense e no Engenhão na Libertadores. E a média do público dos clássicos não chega nem a 20 mil pessoas, enquanto a dos jogos da Libertadores chegou a 30 mil pessoas.
Então, é a diferença muito grande de público e de interesse também. O público e até os jogadores estão cansados disso, os treinadores, os diretores estão cansados dessa forma dos estaduais. Eu acho que talvez um estadual reduzido, um número de clubes menor, uma quantidade de datas menor, que dê tempo aos clubes se prepararem devidamente aos campeonatos. Não dá para ele começar a temporada jogando quarta e domingo. Aí é óbvio que os treinadores vão perder o interesse no campeonato, vão ter que poupar jogadores. Eu acho que vai muito por essa questão, que o clube não se sente interessado. Qual é a grande... a Copa do Brasil dá vaga na Libertadores, o Brasileiro dá vaga na Libertadores, o estadual. Estadual, não, a Sul-Americana dá um dinheiro bom e o estadual só dá uma taça. A taça, a vaga para a Copa do Brasil, só isso. Thiago, sua opinião? Só fazendo uma analogia assim, eu pagaria 100, 200, 300 reais para ver o show do YouTube, para ver o show do Scorpion, o show do Guns N' Roses. Mas não pago. O McCartney foi caro pra cacete, eu fui. Eu não pagaria isso para ver o Tiririca. Então, essa é a questão para mim dos estaduais. São muitos jogos deficitários. Muito boa essa analogia. Concordo plenamente contigo. Eu não pagaria... Eu pago 100 reais para ver Botafogo e Boca, Botafogo e River Plate, Botafogo e Barcelona. Barcelona eu pagaria R$1.000 se eu tivesse para ver um jogo do Barcelona. Mas eu não vou gastar meu dinheirinho, mesmo que seja R$30, para ver Botafogo e Olaria, Botafogo e Bangu, Botafogo e Bom Sucesso. Os jogos que eu sei que o Botafogo vai vencer... E se tropeçar, não vai fazer diferença. Exatamente, é um script certo já, você já sabe o final. Você sabe, vai perder aqui, vai empatar ali, mas vai chegar no final, um grande vai levar. É sempre assim. Acho que esse é o grande problema dos estaduais e não é um fenômeno regional, é no Brasil inteiro. No Paulista também não teve muito interesse, no Mineiro reclamaram muito, no Gaúcho. Lá em Pernambuco que o estadual tem mais qualidade, porque lá não tem outra opção. Os times pernambucanos têm a grande chance de título do ano no campeonato estadual. Mas são todos eles no mesmo patamar. Mas nos grandes centros, atualmente, não tem mais interesse nos jogos do campeonato estadual. Eu falei semana passada. Acho que para tentar ter as forças mais mescladas, seria interessante menos clubes, para os poucos bons jogadores de clubes pequenos ficarem aglomerados em poucos clubes. Se ficar 2 ou 3 em cada clube, eles não têm qualidade para disputar com os grandes, ainda mais nesse bom momento econômico dos clubes do país, e acabam os grandes clubes tendo condições de contratar reforço de bom nível. Talvez uma fase preliminar apenas com os pequenos, e talvez os melhores pequenos talvez passando, alguma coisa assim, que diminuísse a quantidade de datas, que os jogos fossem decisivos de fato, talvez uma fase mata-mata, algo que trouxesse ao torcedor um desafio, alguma coisa assim que o Campeonato Brasileiro, uma Taça Libertadores, Copa do Brasil propõe ao torcedor. Eu também acho que esses valores precisam ser equiparados com o apelo da partida, como o Thiago muito bem mencionou. Tomo como exemplo a partida entre São Gonçalo Esporte Clube e Tanguá. O valor do ingresso estava R$10, óbvio que foi custeado e disponibilizado pelo presidente do clube para que os torcedores pudessem ir. Mas imagine um torcedor com R$10 apenas para prestigiar o seu clube principal. Vamos supor, no meio da semana tem Fluminense e Boca, e no sábado, no domingo, tem São Gonçalo Esporte Clube e Tanguá. O preço mais barato para você assistir um jogo no Engenhão é R$10. O que você faz com esses R$10? Na verdade, assiste. Você paga meia. Você paga R$10 e a meia é 5. O que você faz com esses R$10? Você gasta com uma partida São Gonçalo Esporte Clube Tanguá ou você gasta com Fluminense e Boca? Mal comparando, é basicamente isso. Eu acho que os preços precisam sim ser equiparados de acordo com o apelo da partida, e o estadual precisa de uma remodelização. Exatamente. Precisa ser novamente estudado e uma bola dentro do presidente da FERJ, embora eu não acredite muito que esse estudo venha se concretizar. Exatamente, é aquilo. Eu acho que primeiramente a quantidade de datas. Eles têm que pensar a quantidade de datas. Assim que resolverem esse problema das datas, os outros problemas superficiais precisam ser resolvidos também. E com urgência, que o estadual do Rio está respirando na ajuda de aparelho. Isso aí. Vamos seguindo, o programa hoje já está nos acréscimos. Vamos ao favorito da galera com Afonso. É favorito da galera, entendeu? O seu favorito da galera, Afonso.
Ronaldinho Gaúcho. Meu favorito vai pela entrevista que teve hoje ao vivo, com o jornalista, que é uma pessoa muito importante, e o que ele falou é praticamente quase verdade que a gente vem convivendo aí. Bacana, Afonso. Obrigado pelo seu voto. Então, o favorito da galera do Afonso é o Odilon Júnior, da Super Rádio Tupi. O seu favorito da galera, Marildo Mendes. O favorito vai pro... Deixa eu ver aqui. Passa pro outro. O seu favorito, Guilherme Rezende. Bangu. É o Bangu. Bangu classificado, é o Bangu Atlético Clube. Bacana. Também eu voto no Bangu. Seu favorito, Thiago? Eu ia votar no Cleimar Rocha, técnico do Bangu, que começou o trabalho de reformulação. Pegou o time com 0 pontos, terminou com 15. Mas para colocar tudo no bolo, vai o Bangu inteiro. Isso aí. O meu voto vai pro Almir, ressuscitou no futebol. Tem feito boas partidas. As 3 partidas disputadas pelo Bangu, ele fez 3 gols. Só uma informaçãozinha, semana passada eu disse que o Almir está certo no Botafogo. Teve rejeição por algumas partes ali nos conselheiros. Em General Severiano, por ele não tive uma passagem muito boa antigamente. Ainda está sendo estudado. O Oswaldo quer o jogador, mas não tem nada ainda confirmado. Ele deu uma entrevista essa semana dizendo que tem propostas de mais de um clube da Série A também. Então falou que não é só assim. É um bom jogador. Também tá aí voltando. Eu voto no Thiago Galhardo e Almir. Meus votos favoritos da galera. Cristiano Machado. Bom, como o Bangu vai ganhar, eu iria votar no Bangu também, mas eu acho que precisa ser feita a menção honrosa ao centenário do Santos Futebol Clube. Um clube que revelou, só de ter revelado o Pelé já merece todo o nosso respeito. Campeoníssimo do Santos. O Santos de Pelé, de Robinho, de Neymar, de Ganso, Diego, de Edu, Pérez, Pagão, Elano e tantos outros jogadores do nosso futebol brasileiro. Talvez seja o maior expoente de craque que o nosso país tem. Clube que merece muito o nosso respeito, então meu voto vai de Santos acima de tudo. Marildo Mendes. O Cacareco, só para informação, foi revelado pelo Bangu. Mas jogou foi um grande jogador, jogou no Santos. E fica a homenagem aí, meu querido Marildo. Querido tio Cacareco, passagem também pelo Fluminense. Mário, grande jogador. Belíssimo jogador, quem viu, enfim, o Gil vai confirmar. O Jair Marinho. Careca também vai confirmar. Não, Careca já não viu muito, mas o Jair Marinho viu, jogou, o Altair jogou, enfim. O cara realmente fora do comum. Infelizmente, passou por alguns problemas e não pôde participar com mais ênfase ali no grande time do Santos. Mas jogou bastante tempo ao lado do Pelé, do Mengalvio, do Pepe, do Coutinho. E foi um jogador de grande destaque aqui em São Gonçalo. E você chega em alguns lugares e ainda as pessoas falam, grande Mário, grande jogador. E fica aí a bela recordação do meu querido tio Mário. Tá certo. E meu favorito é o Bangu. Grande Bangu. E agora o Mortinho em campo. Começando por ele, Marildo Mendes. O Mortinho, essa semana, votar no Flamengo. Flamengo, toda a desorganização, Patrícia Amorim, toda a diretoria. Amadorismo. Palavra bem utilizada pelo Guilherme, acho que define tudo. Amadorismo. Flamengo. Um dos conselheiros, ex-presidente, aliás, ex-vice-presidente, falou que a dívida do Flamengo aumentou de forma exorbitante a partir do momento que a Patrícia assumiu. Então, lamentável, o Flamengo, como a gente sempre cita aqui, né? Tem a grandeza que todos já sabem, então algo tem que mudar no Flamengo. A gente não sabe nem mais como isso pode mudar, porque a cada presidente que entra, cada ano que passa, a coisa vai piorando. O Flamengo é muito grande, ele tem possibilidade de se bancar ele mesmo por conta da grandeza da sua torcida, mas não tem alguém de boa intenção que vá lá e faça algo pelo Flamengo. Então, lamentável a eliminação na primeira fase da Libertadores, o clube da grandeza do Flamengo. Então, a gente espera que o Flamengo volte a ser o grande Flamengo que sempre foi. E o Mortinho dessa semana vai para o Flamengo, para toda a diretoria. Bacana, Marildo. Thiago Cruz. Eu poderia votar no Flamengo também, toda a sua diretoria, mas o Joel deu uma entrevista essa semana que eu fiquei embasbacado e disse que erra muito pouco. E falou assim, começar pela rapidez rápida, né? Exatamente. Ele falou, eu erro muito pouco, quando eu erro é tentando acertar, eu não sou rei do Rio à toa. João, isso não é hora de ser
arrogante. Tem que estar humilde. Tem que ser humildão, né? Tem que ser humildão, não vai dar uma de Renato Gaúcho. Seu cargo aí tá a perigo. Se tropeçar aí contra o Vasco, acho que vai ter que procurar outro clube aí. Então, meu mortinho pro nosso querido João Santana. Papai Joel. Cristiano Machado, seu mortinho. Felipe Massa. Infelizmente está fazendo mais uma temporada aquém das expectativas dos brasileiros. Verdade que com um carro muito ruim, melhorou o seu desempenho, mas nada comparável ainda ao Fernando Alonso, seu companheiro de equipe. Então essa deve ser a sua temporada derradeira pela Ferrari, infelizmente. Bacana. Guilherme Rezende, para finalizar. Como já adiantei logo no meados do programa, Caio Canedo. Poderia até votar no Flamengo nessa coisa toda do amadorismo da presidência, da direção do Flamengo, mas eu vou ficar com o Caio Canedo. Tá decepcionando. Com quem? Caio. Ah, o Caio. Caio Canedo. Tá certo. Afonso, eu peço desculpas, mas pela avançada hora, seu voto não será computado hoje. Aproveito, peço desculpas aos amigos, pelo avançar da hora, despedidas individuais não serão viáveis. E desejo uma excelente semana a todos os ouvintes. Desejamos, né? Desejamos. Semana que vem teremos novidade. Teremos visitante aqui no programa Aliança Esportiva, o Búfalo Gil. Isso. Aguardem informações no blog www.aliancaesportiva.blogspot.com. Muita coisa boa ao longo da semana. Fiquem com Deus. Uma semana bem positiva, produtiva para vocês. Um abraço. Estaremos reunidos semana que vem com mais de Aliança Esportiva. Você está na 98,7. Rádio Difusora Aliança FM. 21h11. A saúde